Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do segmento à comercialização, atendendo todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3228 www.bigualimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas.
personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Vai começar Jornada Esportiva da Gringo. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo, uma ótima noite. Amigo internauta que curte o canal do Gringo no YouTube, que curte a Rádio Gringo Oficial no Facebook. No ar, mais uma jornada esportiva da Gringo. É a 7ª rodada do Paulistão 2025. Jogo que acontece no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Noroeste Ponte Preta, daqui a pouquinho, às 19h30. Todas as emoções, todas as informações, você vai curtir conosco, aqui na nossa, na sua querida essa daqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E emoção é que a gente espera que tenha bastante nesse jogo de logo mais daqui a pouquinho, às 19h30 e quase, 19h15. Eu vou chamar esse timaço da Web Rádio Gringo que vai fazer parte conosco dessa nossa transmissão. Eu chamo ele, que vai fazer as reportagens hoje. Hoje, e vários jogos na Ponte, né? Estou falando dele. Celso Fittipaldi, o Purga. Grande Celso Fittipaldi, uma ótima noite para você, Celção. Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos da Web Rádio Gringo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Estou tendo aqui, infelizmente, um probleminha técnico, mas a gente vai resolver. E a expectativa aí para um jogo da Ponte Preta, né, que nós vamos comentar, nós vamos conversar, vamos tratar esse assunto, muitas novidades, né? A Ponte que vai para campo com um time bem modificado, né? E vamos aí levar essas informações aos amigos ouvintes da Web Rádio Gringo. Esse timaço, né, Anderson? Da rádio, segundo diz o Lemão, a rádio que mais cresce no Brasil. Aliás, um abraço para o Lemão Zanqueta, sensacional sempre. Luiz Zanqueta também, Marcos Cruz, o timaço da Web Rádio Gringo, né? Sempre ligadinho conosco. E ele, sempre junto conosco nas nossas jornadas esportivas, em todas as transmissões da nossa Web Rádio Gringo, o nosso presidente Wagner Ferreira. Uma ótima noite, Wagner Ferreira. Mais uma rodada e mais um jogo da Ponte Preta. Hoje lá em Bauru contra a equipe do Norusca. Boa noite, Anderson. Boa noite, Celso Fittipaldi. Boa noite, amigos da Web Rádio Gringo.
É um jogo importante para a Ponte, importante para o Noroeste também. Agora, a Ponte teria por obrigação vencer o jogo de hoje. Porque seria um jogo chave, né? A Ponte tem 9 pontos. Com 3 com uma vitória em cima do Norusca, ela iria a 12. Não vamos dizer que está garantida a classificação, mas está garantida a permanência no Campeonato Paulista do próximo ano. Agora, segundo informações, né, o próprio Celso Fittipaldi já adiantou, a Ponte vai com o time totalmente reserva e, vamos dizer, vai estar poupando para o derby? Não é bem assim. Tem jogadores contundidos, tem jogadores pendurados com 2 cartões. Então, também, para o derby também, o pessoal está pensando lá na frente no jogo de domingo. Mas o jogo é importante hoje também, porque o Noroeste é um adversário a ser batido. Agora, com esse time modesto que a Ponte leva, não sei se vai conseguir o resultado positivo. A gente estava comentando hoje, né, nas redes sociais, no nosso grupo, inclusive, que a classificação para a Ponte, praticamente, não diria impossível, né? Tudo é possível no futebol, mas é improvável a classificação. Ela tem 9. Se ela vencer hoje, ela vai a 12. Agora, o Palmeiras tem 11, o São Bernardo tem 15. Você acha que esses times não vão pontuar mais no campeonato? Evidente que vão. Então, a Ponte, primeiro objetivo, já praticamente garantiria hoje uma vitória contra o Noroeste. No entanto, né, os espertos lá, o Alberto Valentim, os seus pares, entenderam de colocar esse time aí, que daqui a pouco vem o Celso Fittipaldi para nos informar, time totalmente reserva, que eu não sei se terá condições de enfrentar o Noroeste, que é um bom time, hein? Nós fizemos jogo do Noroeste com o Palmeiras, empate de 1-1, né, em Bauru, perdeu para o Corinthians, mas jogando bem, perdeu por 2-1, tem 3 empates, né, contra o Inter, o Botafogo e o Palmeiras, e as derrotas que teve contra o Guarani e contra o Corinthians. Então é um jogo interessante, que nós vamos acompanhar aqui nos mínimos detalhes. Vamos aguardar então as escalações oficiais, para a gente comentar com maior propriedade em cima dos nomes que os técnicos vão mandar a campo hoje. Alberto Valentim pela Ponte, e o Alan Al, né, que faz a sua estreia no lugar do Paulo Comelli. Ele foi demitido depois de 6 jogos no Noroeste, já pegou a mala e hoje o Alan Al faz a sua estreia. Alan Al, que é conhecido nosso aqui, teve dirigindo o Guarani na série B, inclusive caiu com o Guarani para a próxima temporada. Então nós vamos comentar muito sobre isso na sequência desta jornada esportiva aqui da Web Rádio Grego. Anderson. Grande Wagner Ferreira, uma ótima noite, Geraldo Tadeu Pozo. Boa jornada, time inteiro reserva, sei não, hein? Só por causa do derby, tá questionando o Geraldo. Geraldo, se quiser vir curtir aqui conosco, você não vai aparecer na tela, mas você senta aqui do meu ladinho e assiste o jogo comigo, viu? Tá convidado. Celso, eu mandei uma mensagem para você aí no canal aí, não sei se você vai conseguir ou não, dá uma olhadinha aí. Enquanto isso, fica tranquilo aí, tenta resolver o seu problema. E eu passo a escalação aí de Ponte Preta e Noroeste, beleza? Vamos começar com a escalação da equipe da casa, né? A equipe... Ou você quer passar, Celção? Você que sabe. A escalação eu já tenho aqui. Enquanto eu resolvo o meu problema, eu posso fazer a escalação e depois eu vou atrás de resolver esse probleminha técnico aqui. Pode ser? Tá, vamos lá então. Vamos começar com o time do técnico estreante, o técnico Alan Al, o mandante do jogo hoje, o Norusca. Escalação do Noroeste. O Norusca vai a campo na seguinte escalação: 27, Felipe Alves, 3, Carlinhos, 4, Luizão é o capitão da equipe, 44, Maicon, 12, Felipe Rodrigues, 66, Maicon Jesus, 26, Dudu Marayama, 88, Denner, 37, Thiago Lopes, 7, Pedro Felipe e 9, Cairão que um dia foi desejado pela equipe da Ponte Preta, Anderson Luiz. Repeteco do Norusca. Felipe Alves, Carlinhos, Luizão, Maicon, Felipe Rodrigues, Maicon, Dudu Miayama, Denner, Thiago Lopes, Pedro Felipe e Carlão. E equipe do técnico Alan Al, o estreante treinador do Norusca. Tá aí o hino do Noroeste. O Noroeste que está no grupo C, ocupa a 3ª colocação do grupo C com 6 pontos ganhos em 6 jogos, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Vem aí de uma sequência, né? 100 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E o Paulo Comelli
pagou o pato, foi dispensado e o técnico Alan Al estreia hoje. Agora, a equipe da Macaquinha, do técnico Alberto Valentim, a escalação da Ponte Preta, Celso. A macaca mais querida do Brasil vai ao campo na escalação com o hino do Renato Silva. A Ponte vai a campo com Pedro Rocha, 1, 41, Nilson Júnior, 26, Vicente Concha, 6, Sérgio Rafael, 20, João Gabriel, 28, Pacheco, 8, Dudu, 27, Luiz Felipe, 25, Lucas Cândido, capitão, 29, Everton Brito e 77, Bruno Lopes Anderson. Repeteco dessa modificada Macaquinha, Celso. Pedro Rocha, Nilson Júnior, Vicente Concha, Sérgio Rafael, João Gabriel, Pacheco, Dudu, Luiz Felipe, Lucas Cândido, Everton Brito e Bruno Lopes. Vale a pena destacar aqui, amigo Anderson, hoje vai a campo, vai compor esse elenco nos bancos de reserva, 3 garotos da base. São eles: Gustavo Teles, 19 anos, Caio Vitorino, 17 anos, e Pedrinho, de 17 anos, que já compôs o grupo anteriormente. Esses dois, primeiro, o Gustavo e o Caio, fazem sua estreia no time profissional da Macaca, Anderson. Para mostrar o seu... Aí, a escalação da Macaquinha, a Macaca que está no grupo D e também está na terceira colocação. 9 pontos ganhos em 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Vem de uma vitória, né? Uma vitória fora de casa contra a equipe do Água Santa. O Água Santa que enfrenta o Guarani amanhã. Celso Fittipaldi, a arbitragem do jogo. Vamos lá, Anderson. Árbitro de jogo, Douglas Marques das Flores. Assistente 1, Ricardo Pavanelli. Assistente 2, Henrique Perinelli Oliveira. O quarto árbitro é Emílio Henrique Quondalden. E o VAR, o analista do VAR, Hilbert Estevam da Silva Anto. Essa é a equipe de arbitragem para o jogo de hoje. Tá aí, arbitragem escalada, Noroeste escalado, Ponte Preta escalada. Agora a gente vai para a execução do hino nacional brasileiro no estádio Alfredo de Castilho. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Anderson, só para colaborar com o Wagner aí no comentário dele, eu tenho uma observação. No time da Ponte hoje, tem 3 laterais. O Luiz Felipe, o João Gabriel e Pacheco, né? Só para colaborar. Então, Wagner, É o tal negócio. É o time que o Alberto Valentim inventou aí. Corre sérios riscos de não ganhar o jogo. Agora, a única chance que a Ponte tem é de que esses jogadores que estão colocados no time hoje se superem com a oportunidade que estão tendo, né? Mostrar serviço para o chefe para ganhar uma vaguinha aí na sequência do campeonato. Então pode ser que isso seja um fator aliado à Ponte Preta, mas falta de entrosamento, primeira vez que esse time joga junto, então você vai acreditar numa formação dessa? Sim, possível é, provável não é.
E as escalações, né, se for ver, né, Wagner Ferreira, os esquemas táticos aí, tanto do Alberto Valentim quanto do Alan Al, são muito parecidos, parece um espelhamento aí, né, dentro de campo. Na verdade é isso mesmo, né? A Ponte vai com 3 zagueiros, né? O Nilson Júnior, o Sérgio Rafael e o Concha, com 2 laterais, né? O Pacheco e o João Gabriel, e coloca o Luiz Felipe para jogar ali, talvez na cabeça da área, né? Juntamente com o Dudu e com o Lucas Cândido, e deixando o Everton Brito e o Bruno Lopes na frente. Uma formação totalmente estranha. Pode dar certo, né? Isso no futebol ninguém, de véspera, você não pode garantir absolutamente nada, mas no papel o Noroeste é amplamente favorito. Muito embora tenha os desfalques aí do Filemão, né? Não joga o zagueiro, não joga também o Cicinho, lateral direito, mas é um time base do Noroeste, que joga, inclusive, quase o mesmo time que jogou contra o Palmeiras, empatou 1-1 nesse mesmo estádio Alfredo de Castilho. Aliás, no jogo de hoje, o Noroeste fez uma promoção, né? Você sabe que homem paga meia, mulher e criança não paga. Então, é a promoção para que o Noroeste tenha um número maior de torcedores, um número bom de torcedores nessa partida contra a Ponte Preta. E, como diria José Arnaldo Canezinho, saudoso José Arnaldo, o que indica pelas escalações aí pode ser o circo dos horrores, hein? Nesse momento, aquele cara coroa, né? O capitão da Ponte Preta, o Lucas Cândido, hein? Olha que moral do Lucas Cândido, junto com o Maicon. Eles estão, o Luizão, né? No caso, na realidade, o Maicon, né? Eu tenho aqui como Luizão capitão, mas quem tá de capitão é o Maicon, ele que foi tirar o cara e coroa ali. Então tiraram já a arbitragem de amarelo, olha aí, não estão de cor de rosa hoje, aquele famoso pink. A arbitragem de camisas e meiões amarelos e os shorts preto. A Ponte vai toda de preto, camisa, shorts, meiões com a faixa transversal branca. E a equipe do Norusca, camisa e meiões vermelhas com os shorts brancos. Quase tudo pronto. Grande João Vitor Rubio. Boa noite, amigos. Não vou ler a sequência, porque você faz parte da nossa equipe, né, João Vitor Rubio? Né? Rapaz. Beto Teixeira, uma boa jornada, equipe da Grigo Grande. Beto Cristiano Salvione passando para deixar uma boa noite a todos os amigos. E um like também, exatamente, Salvione. Você é fera demais. Galera que está curtindo a nossa transmissão, já vai deixando o like, vai compartilhando a nossa transmissão, é bom demais. Manda para os seus amigos, fala, ó, quer assistir na TV, mas curte aí a transmissão da Web Rádio Grigo, a Rádio dos Amigos. Legal demais ter você junto conosco. A equipe da Ponte, no primeiro tempo, você olhando para a sua telinha, né, da TV, é como se, ou do computador, é como se estivesse aí do seu lado esquerdo. E a equipe Noroeste, consequentemente, do lado direito. O árbitro, o Douglas Marques das Flores, olha o seu cronômetro, tá olhando tudo ali direitinho. O início da partida é a Ponte Preta. A Ponte vai dar o pontapé inicial, vai sair jogando. Tudo pronto para começar mais um jogo na nossa jornada esportiva da Grigo. O árbitro tá pedindo para alguém se retirar ali, né? Não dá para entender direitinho o que tá acontecendo, mas ele pediu para alguém dar uma... sair, ele fez o gesto de tipo, sai dali. Sai dali. Já expulsou alguém antes do jogo começar. Não, sai zica! Sai zica. Quem sabe, né? Pita o árbitro! Começa o jogo no Alfredo de Castilho. É a 7ª rodada do Paulistão. É Noroeste Ponte Preta. É jogo que antecede o derby e você vai curtir todos os detalhes, todas as emoções conosco aqui na Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E lá vem descendo a Ponte Preta, Pacheco faz o drible ali no campo intermediário, chegando a equipe da Ponte Preta, primeiro ataque. E vai começar aqui aquele velho pisca-pisca, viu? A equipe do Noroeste já recupera a bola com o Maicon Jesus. Joga a bola lá atrás com o Carlinhos. Carlinhos faz o movimento de vamos arrumar o meio de campo aí. Ele sai jogando de novo com o Maicon Jesus. Pelo lado canhoto vem a marcação do Bruno Lopes. Ele joga com o capitão Luizão. Luizão faz o domínio, vai virando com o Maicon. O Maicon faz o domínio também. O Wagner Ferreira. Olha lá, na realidade agora deu para ver certinho.
O capitão é o Maicon mesmo, né? É o 44, que o Luizão não tá com a tarja de capitão, não. A escalação veio como Luizão capitão. Só um momentinho, lançamento feito na frente, tira o Vicente Concha. Já recupera a posse de bola de novo a equipe do Noroeste, tocando com o Carlinhos, recupera mais atrás com o Luizão. Thiago Lopes toca a bola com o jogador que é o Carlinhos. Ali na... Ih, caiu já o Luizão. Desabou o número 4 do Noroeste. Tá caído o zagueirão do Norusca. Não deu para entender direitinho. Celso Fittipaldi, mas o número 4 do Noroeste está ali recebendo atendimento médico. Anderson, parece que sentiu alguma coisa aí. Eu não consegui observar. Vamos ver em detalhes aí. Mas ele sentiu, né, Anderson? Vamos ver o que vai acontecer aí nessa sequência aí. Wagner Ferreira, o Luizão, então, que tá caído aí, não é ele o dono da tarjeta, então, né? No caso de capitão. Pois é, não deu para perceber muito essa contusão, não. Ele fez um lançamento aqui para a esquerda, mas sem ninguém tocar nele. Ele deu um toque tranquilo na bola e acabou sentindo um probleminha ali, desabou. O departamento médico do Noroeste está lá em ação. Não sei se vai ter condições de continuar, não. Ele botou a mão na cabeça no sentido, né, de que 1 minuto de jogo já com problema vai deixar o campo. A pressão que eu tenho é muscular e na coxa, hein? A impressão que me dá aqui. Pelo jeito não vai dar para o número 4, Luizão. Pelo jeito o Alan Alja vai ter que fazer alteração logo no comecinho da equipe do Norusca. 2 minutinhos, 40 segundos passados desse início de partida. Primeiro chute na bola do Luizão. Primeiro chute. Vai entrar o número 22 aí, Celso. Depois você confirma pra gente quem é o 22 da equipe do Norusca. Tá entrando o Renan Araújo, é isso? Vamos lá, Anderson. Número 22, Renan Araújo, exatamente. Não deu pro Luizão, saiu mancando bastante do campo, né? E vai para campo o número 22, Renan Araújo, no lugar do Luizão, que estava na escalação como capitão e, na verdade, não era o capitão. E agora o Thiago Lopes caiu ali no chão também. E confirmando, então, a alteração do técnico Alau. Wagner Ferreira, né? Estamos aí com 3 minutinhos e pouco jogados desse comecinho de jogo. Já não deu para o Luizão a primeira alteração do técnico Alau. Eu nunca vi assim uma contusão tão rápida, né? Primeira vez que eu vejo assim com menos de um minuto e uns quebradinho, né? A contusão do Luizão, Luiz Nascimento. E entrando o Renan. Esse Renan é lateral direito de ofício. Tá quebrando um galho aí no lugar do Luizão. Vamos ver como é que fica essa defesa do Noroeste. Tá ali. Bola parada. A equipe da Ponte se movimentando. Vai vir bola pro campo de ataque Ponte Pretano. O árbitro tá com a bola ali, vai dar bola ao chão, né? Só o César, o Sérgio Rafael tá do lado, o Pedro Rocha encosta ali também. O árbitro vai soltar a bola ao chão. E o Thiago Lopes tá fora também. Nossa, começou meio estranho pro Noroeste, hein? Vem descendo a equipe da Ponte Preta pelo lado canhoto, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, toca a bola com o jogador ali que era o Pacheco, mas já tá a bola parada, a bola saiu, né? Lateral para a equipe da Ponte Preta, lá do lado direito. Lá do lado direito, quem vai fazer a cobrança? É ele. Tá para fazer a cobrança o Felipe Rodrigues. Manda na frente, o Carlão toca de cabeça, vai ficando fácil com o goleirão Pedro Rocha. Eu vi umas críticas também, o Anderson e Celso, com relação ao descanso para o Diogo Silva, dizendo que goleiro não pode perder o ritmo, e quebrando essa sequência aí pode ser prejudicial para ele. Então, são os comentários que a gente ouve aí, né? Mas preferiu colocar o Pedro Rocha, vamos nessa. É bem complicado, né? O saiu jogando errado, tenta chegar ao Noroeste, já recupera a posse de bola a equipe da Ponte Preta. Vem trabalhando no setor defensivo, a equipe da Ponte Preta com o João Gabriel. Joga com o Dudu, já encostou para receber ali. O Dudu, ele para, olha a marcação do Carlão em cima dele, ele joga lá na frente. Tá buscando a Ponte Preta, caiu o Luiz Felipe, pediu falta, o juiz manda continuar.
recupera a posse de bola, bola com o Felipe Rodrigues, sai jogando com o Dudu Miraíma, já joga ali com o Thiago Lopes no círculo central, devolve a bola com o Dudu Miraíma, vem virando para a canhotinha com o Carlinhos. Carlinhos faz o domínio, Bruno Lopes chega perto dele, ele toca com o Michael Jesus, joga na frente com o Thiago Lopes, vem descendo a equipe do Noroeste, a marcação da Ponte Preta, ele entrou na grande área, bateu o Carlão, fura! Na hora H, o Carlão furou! A bola sobra com o Pedro Rocha! E na hora H deu aquele pisca-pisca que foi uma bela furada. Celso Fittipaldi, o Carlão furou. Quem fez o arremate ali? Meu Deus, hein, Anderson? É isso que eu falei, né? Isso é lamentável, né? Não pode perder uma condição dessa. E aí, Anderson, a Ponte dando bobeira, né? Dando bobeira. Isso entra naquilo que o Wagner falou, né? Falta de treinamento, né? Pedrão já fazendo grande defesa e segue o jogo, né? E segue o jogo. E vem descendo a equipe do Noroeste lá no setor defensivo com o Michael. Joga com Carlinhos. Carlinhos mais à frente com o Dudu Miraíma. A marcação do Dudu meio longe em cima dele. Devolve a bola com o Michael. Michael trabalhando no setor defensivo de perna direita. Faz o lançamento. Tava buscando o Michael Jesus. O Pacheco tava ligado. Sai jogando com o Vicente Concha. Devolve a bola com o Pacheco. Devolve a bola com o Vicente Concha. Mais atrás com o Sérgio Rafael. Sai jogando a equipe da Ponte Preta com o Lucas Cândido, o capitão, joga do ladinho com o Dudu, campo defensivo, 7 minutos e meio jogados. O Lucas Cândido tentou fazer uma enfiada de bola, era para o Everton Brito, tava ligado, na jogada o Michael sai jogando com o Michael Jesus, o Dudu Miraíma tentou sair jogando, o Dudu da Ponte Preta deu um toque na bola, a bola saiu, é lateral para a equipe do Noroeste, canto direito, já batido. Setor defensivo, vai virando a bola com o Renan Araújo. Renan Araújo faz o domínio, já sai jogando com o Denner. Mais do ladinho encontrou o Felipe Rodrigues. A marcação em cima dele é do Luiz Felipe. A Ponte Preta recupera a posse de bola. Tá ali o Dudu, caiu, pediu falta, o árbitro marcou. Falta do Carlão em cima do Dudu, ali no círculo central, na linha que divide o gramado, Celso. Anderson, falta providencial, né, do Carlão aí, em cima do Dudu. E, Anderson, eu vou fazer o seguinte, Anderson, eu preciso ajustar um pouco a técnica aqui. Vai conduzindo por enquanto você e o Wagner aí, por favor. Tranquilo, tranquilo. A Ponte Preta trabalhando no setor defensivo, vai virando lá para o lado canhoto. Quem tá na bola é o Vicente Conte agora. Nilson Júnior que tocou para ele. Ele acha no meio, Lucas Cândido já recebeu. Chega o Carlão na marcação, ele joga com o Pacheco. Pacheco faz o domínio de perna direita. Faz o lançamento lá na frente. De cabeça o Maicon tirou, mas nos pés do Bruno Lopes. Bruno Lopes vem descendo, chega a marcação do Carlinhos. Está chegando o Michael Jesus também. Ele leva na linha de fundo, faz o cruzamento. Maicon intercepta. Dá o toque na bola, a bola sobra com o Dudu Miraíma. Achou já o Carlão, chega a marcação do jogador Ponte Pretano. O Bruno Conte fez a falta. Falta da equipe Ponte Pretana lá no campo de ataque, em setor defensivo do Norusca. Wagner Ferreira, 9 minutinhos. E aí, esse início de partida? Bem, jogo em estudos ainda, né? A Ponte Preta não chegou até o gol. Acho que o goleiro do Noroeste não pegou na bola ainda, o Felipe Alves. Estamos aí com 9 para 10 minutos. Já o goleiro da Ponte fez uma grande defesa, né? 7 minutos, aquela escapada aqui pela esquerda, o Calão deu uma furada homérica, se ele pega na bola seria gol do Noroeste, e na sequência veio um lateral lá de trás, chutou, aí sim, o Pedro Rocha fez uma grande defesa. Então o jogo ainda em estudos, né? Ponte encontrando dificuldades, do meio campo para frente, e o Noroeste tentando se acertar. Já fez uma substituição, já teve uma modificação forçada, né? Saída de um zagueiro, mas isso não implica muito no esquema tático, né? Porque é um zagueiro pelo outro e tudo bem. Então tá aí o Noroeste. É favorito pro jogo, mas a Ponte está se sustentando, pelo menos por enquanto. A equipe do Noroeste tenta sair jogando, sofre falta. A equipe do Noroeste, lado direito, campo defensivo. Falta do Luiz Felipe em cima do Pedro Felipe. Falta para a equipe do Noroeste. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19 8665 e venda a sua casa hoje mesmo. Equipe do Noroeste de cabeça do Miraíma, toca lá na frente. O Thiago Lopes ganha do Pacheco. O Pacheco faz a falta, o juiz manda seguir o jogo. O Thiago Lopes recebe de novo, vem a marcação do Lucas Cândido dele, já achou o Michael Jesus. A equipe do Noroeste tenta chegar pelo lado canhoto. O Michael Jesus toca a bola com o jogador ali, que era o Dudu Miraíma, a bola saiu, o Carlão fica pedindo
lateral para a equipe noroeste. O árbitro está falando que é noroeste, lateral para a equipe da Ponte, né? Tá ali. Não, lateral é do noroeste. Do noroeste, já bateu. Carlinhos, vai virando a bola. O Wagner Ferreira, lembra o famoso pisca-pisca? Tá do mesmo jeito, viu? Bola com o Michael no círculo central, joga na frente, recebe o Thiago Lopes, tocou, era pro Carlão, ninguém sai, o Pedro Lopes, olha aí, a vacilada da zaga da Ponte, saiu o Pedro Rocha, toca de cabeça, a bola fica lá no setor defensivo com o Renan Araújo, recua com o Felipe Alves, devolve a bola com o Renan Araújo, que entrou no lugar do Luizão, aos 2 minutinhos já sentiu o Luizão. Tenta sair jogando o Nilson Júnior, bate na frente, sobe de cabeça o Luiz Felipe, recebe ali o Everton Brito, tem do ladinho, o Dudu já recebeu o Dudu, abre lá do lado esquerdo com o João Gabriel, ele faz o corte, vai fazer o cruzamento, toca a bola com o Everton Brito faz a finta, tenta levar na linha de fundo a marcação do Renan Araújo em cima dele, ele faz o break, toca com o Dudu, na linha ali da grande área, atrapalhou na jogada, o Pedro Felipe, a bola ficando com o Felipe Alves. Tá tudo legal aí, ô Celção? Já deu aquele jeito aí? Eu dei o jeito, mas estou esperando responder. A equipe do Noroeste vem descendo, lançamento lá do lado direito com o Carlão, a marcação do Sérgio Rafael em cima dele, o Carlão toca a bola com o jogador que é o Pedro Felipe, invadiu a grande área, Nilson Júnior. Faz o corte providencial, mas a equipe da Ponte saiu jogando errado. Bola com o Felipe Rodrigues. E agora a bola deu um baile no Felipe Rodrigues. A bola saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta, lá do canhoto. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. A Ponte sai jogando pelo lado direito, Vicente Conte faz o lançamento para ninguém. Vai saindo em lateral para a equipe do Norusca. Deixa eu ver a galera que está participando. Olha o David YT. Boa jornada, pessoal. Dali Ponte, tá aí o David torcendo para a Macaquinha. A equipe do Noroeste trabalhando no setor defensivo. Vem descendo a equipe do Noroeste. Já tá ali o Dudu Miraíma. Ele inverte a bola da direita para canhota. Mata no peito, põe no chão, Carlinhos. Joga mais na frente com o Michael Jesus. A marcação do Pacheco em cima dele. Ele joga agora com o Thiago Lopes. Chegou na marcação do Dudu. Leva melhor o Thiago Lopes. Ele inverteu lá pro lado direito. Tá chegando o Felipe Rodrigues. Faz o domínio. Chega na marcação o João Gabriel. Ele tentou fazer o toque pro Pedro Felipe, mas a bola volta pro Felipe Rodrigues, agora sim, Pedro Felipe de calcanhar pro Denner, chega aí, zaga da Ponte Preta, tentou tirar, mas vem descendo o Felipe Rodrigues, chega a marcação, João Gabriel, ainda o Noroeste, tá segurando lá quase na linha de fundo, chega, leva, melhor, a bola saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta, o Luiz Felipe foi ajudar ali o João Gabriel e no pé de ferro com o Felipe Rodrigues, saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 14 minutinhos passados desse primeiro tempo, estádio Alfredo de Castilho em Bauru. O placar do jogo está assim: Noroeste 0, Ponte Preta 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E agora a Ponte tenta sair jogando, Dudu toca errado, a bola sai em lateral, que o Michael Jesus já cobrou. Sai jogando com o Dudu Miraíma, devolve a bola com o Michael Jesus, o Thiago Lopes apareceu, ele prefere tocar a bola com o Carlão. Vem a marcação do Sérgio Rafael em cima dele. Mas é lateral pro Norusca, tem pressa, bateu o Michael Jesus com o Thiago Lopes, chega Dudu, rouba a bola, sai jogando a equipe da Ponte Preta, Lucas Cândido ultrapassa ali aquele vídeo gramado do lado direito, toca na frente, era pro Bruno Lopes, intercepta a jogada do Carlinhos. Sai jogando o Noroeste lá pelo lado direito, bola com o Felipe Rodrigues, faz o lançamento pro Carlão lá, a equipe do Noroeste vem chegando lá no campo de ataque. O Pedro Rocha tava na jogada. Agora perdi o sinal totalmente aqui, Wagner Ferreira, dá um help aí pra nós. O Noroeste estourou essa bola lá pro campo de ataque. O Calão ficou no mano a mano com o goleiro da Ponte, o Pedro Rocha. Pedro Rocha, se ele espera a bola chegar, o Carlão pega. Então o Pedro Rocha saiu da área, de cabeça, tirou essa bola. Vejam só que a Ponte no setor defensivo está cumprindo aquilo que, pelo menos pelo que estou notando aqui,
A Ponte está priorizando a defesa, isso não resta a menor dúvida. 3 zagueiros, 3 laterais, né? Evidentemente que cada um distribuído aí em algum setor, mas a Ponte está priorizando a defesa. Não tomar para, se for possível, fazer um gol. Então o Noroeste já teve aí 2 chances para fazer, não fez, e a Ponte até agora não chegou. O goleiro do Noroeste pegou uma vez na bola até agora, com 15 minutos do primeiro tempo. E há de se ressaltar, né, Wagner Ferreira, que o Pedro está bem, né? Porque ele já teve aí 2 ou 3 intervenções, não aquelas, né, de claras de gol, mas saiu bem. Mais uma agora. É, exato. Cara a cara agora, o Pedrão não deixou acontecer o gol no Noroeste. Tá aí, vai levando aí, Vagnão, que aqui apagou tudo. 16 minutos, Calão cara a cara com o goleiro da Ponte. O goleiro saiu, fechou o ângulo, cresceu na frente do goleiro do jogador do Noroeste e se perdeu, e o Noroeste perdeu a chance de fazer, de abrir o placar, de fazer 1-0. Então, destaque por enquanto do jogo, Pedro Rocha já fez 2 intervenções aí, evitando o gol do Noroeste. Tá aí, tentando... Anderson, se eu puder dar uma olhada aí numa mensagenzinha que eu mandei pro amigo aí. Agora não tá tendo nada, viu, Celso? Porque aqui tá zerado. Tá zerado. Não tem... Não entrou, tá? Nós vamos conduzir aí. Vagnão, você que é o experiente aí, faz a narração que eu vou fazer no comentário, Vagnão. Pois é, lá vem o Noroeste para o campo de ataque, bola cruzada para a área, na altura da marca do pênalti, tira a zaga da Ponte. Aqui pela direita sai com o Pacheco. Pacheco vai carregando a bola junto à linha lateral, tem opções ali pelo meio, ele volta a jogada, a Ponte trabalha a bola ali perto da linha que divide o gramado, bola jogada lá pela esquerda para a chegada do João Gabriel. O Gabriel recua pro Sérgio Rafael, a Ponte trabalha bem a bola aqui no setor defensivo, procurando uma brecha para entrar na defesa do Noroeste. Então o placar é de 0-0, com 17 minutos desse primeiro tempo. O Noroeste já teve as 2 chances que nós já relatamos aqui, uma numa furada do Calão, que na sequência um chute de longe, o Pedro Rocha fez uma bela defesa, e agora, há 2 minutos atrás, um tiro também que o Pedro Rocha, cara a cara, acabou defendendo, não deixando acontecer o gol do Noroeste. A Ponte vai para o ataque agora, aí pela direita, uma bola que vem para o Pacheco, vai fazer o cruzamento? Não, preferiu jogar pela direita, lá vem o cruzamento para a área da Ponte, atenção, bola cruzada. O que aconteceu? Tira a defesa do Noroeste, sinal para mim também aqui, não tá lá essas coisas não, tá congelando a imagem. É coisa de, né, estamos aí na tecnologia, estamos na tecnologia aí 5G, e acontece essas coisas aí, né, o Purga? É exatamente isso, viu, Vagnão? Atrasando o nosso trabalho, mas enfim, o Vagnão, tá claro que a Ponte está com uma postura defensiva nesse jogo, né? E ela está naquela de uma bola, né? Vai que cola, né? Que dá certo, faz o gol, traz o resultado, mas o jogo está bem difícil para a Ponte Preta nesse momento do jogo, viu, Vagnão? E ela está indo para o ataque. Está indo para o ataque agora, lá pela esquerda, com o lateral. O lateral está tentando colocar a bola na área, que é o João Gabriel. Ele recua. Realmente o Noroeste está bem fechado também, a Ponte não encontra espaço, porque ela está dando preferência para a defesa e falta gente do meio campo para frente. Então não tem como jogar, falta gente ali no ataque da Ponte. Então a Ponte ainda tenta, a bola com o João Gabriel, ele não tem como progredir, ele recua a bola. Agora a defesa do Noroeste recuperou e sai jogando aqui pelo meio campo, perto da linha que divide o gramado. Vem uma bola pelo lado esquerdo, eu não sei se o Alan Al já tomou conhecimento do time, eu acho que não, né, porque assumiu hoje, não deve ter lá muito conhecimento no time da Ponte. Mas ele está jogando aqui pelo lado esquerdo, tentando alguma coisa aqui por esse setor, por onde o Noroeste já criou alguma chance. O jogo está parado, hein? Tem um jogador da Ponte caído, mas nada grave. Já vai se levantando e o placar, por enquanto, vai se arrastando. 20 minutos do primeiro tempo, Noroeste 0, Ponte 0. Por enquanto, me parece que é aquilo que a Ponte quer. Não perder o jogo. Se possível, fazer 1-0 numa bola parada ou num lance casual. Surpreendeu o Noroeste. Mas, por enquanto, nós estamos vendo, é o Noroeste aí com maior posse de bola, maior chance de chute a gol, não tivemos nenhum escanteio ainda no jogo, né? Estatística que o Anderson Grigoletto gosta de anotar, então nenhum escanteio, nem para o Noroeste, nem para a Ponte, e o placar vai se arrastando para o 0-0. O jogo é feio, né? Porque a Ponte não chega, o Noroeste encontra dificuldades de ultrapassar a defesa da Ponte. Alguma novidade por aí, Anderson?
Oi. Era essa a pergunta que eu ia fazer para você, Wagner Ferreira. Estaria certo o José Arnaldo Canezinho dizer que esse jogo é o circo dos horrores? Por enquanto não aconteceu nada, né, Purga? Somente 2 chances pelo lado do Noroeste, jogando em casa, diante do seu torcedor, diante de um time, né, praticamente reserva da Ponte, esperava-se mais do Noroeste, então está encontrando dificuldade. Ou seja, Roberto Valentim, por enquanto, está saindo bem. A estratégia dele é de não tomar gol. Retrancou o time, por enquanto o Noroeste não está conseguindo jogar no campo de ataque. É muita gente da defesa da Ponte contra pouca gente do ataque do Noroeste. E do outro lado a mesma coisa, né? Muita gente do Noroeste, pouca gente da Ponte. Então o jogo você tem razão. O jogo é muito feio, não acontece nada no jogo, não tem lance de emoção, absolutamente nada. E a bola pelo meio campo, agora a Ponte com a posse de bola, vai tentar fazer um lançamento aqui pela direita, na ponta, a bola pode ser alçada para a área, ainda não, sim, foi levantada lá para o lado esquerdo para o João Gabriel. Saiu a defesa do Noroeste e tirou 0-0 em Bauru, 21 minutos, 21 para 22 desse primeiro tempo, 0 para o Noroeste, 0 para a Ponte Preta, uma falta agora para a defesa do Noroeste cobrar. Será que o Anderson já está a postos? Tô, mas você vai sentir uma pequena diferença. Talvez não o Celso agora, mas o Wagner vai sentir uma pequena diferença, tá bom? Você vai sentir essa diferença aí. Mas vamos lá. O importante, vou mandar um abraço aqui para o exclusivo e profissional do lar que está acompanhando a gente aqui. Aliás, o Wagner vai sentir bastante diferença. Tá caído o Thiago Lopes, tá levantando ali, é falta para a equipe do Noroeste no setor defensivo. Vai fazer a cobrança a equipe do Norusca. Tá ali o Dudu tá trocando as chuteiras fora do gramado. Sentiu a diferença, né, Vagnão? Isso aí eu já vi, já faz tempo. Aliás, eu não sei se eu tô atrasado ou adiantado. Acho que eu tô adiantado, viu? Mas o Celso agora tá comigo, né, Celso? Agora eu tô com o Anderson, agora é minha vez. Vem descendo a equipe da Ponte Preta, Sérgio Rafael sai jogando com o Everton Brito. Olha onde o Everton Brito tá. Devolve com o Pacheco, a marcação do Thiago Lopes, toca a bola com o Everton Brito. A Ponte Preta tenta sair jogando. Cega de carrinho do Miraíma, coloca a bola para fora. Lateral para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. 22 minutos e meio passados desse primeiro tempo, tá 0 Ponte, 0 também para a equipe do Noroeste. Quero parabenizar, viu? Vocês não sabem, mas parabenizar aí a pessoa que fornece a imagem aqui para mim, que simplesmente, pelo outro sistema aqui, derrubou geral. Então eu tive que ir para o plano B. A equipe do Noroeste tenta sair jogando com o Denner, devolve a bola lá atrás com o Renan Araújo. Renan Araújo faz a pinta, joga mais à frente com o Felipe. E toquinho bonito para o Denner, vem descendo a equipe do Noroeste. Tentou fazer a jogada Nilson Júnior. Chegou também ali o João Gabriel, tira, caiu, o árbitro marcou falta. Já tinha marcado falta no lance. No primeiro lance ele tinha marcado falta de ataque. Bola para a Ponte, Anderson. Vai para a cobrança, Pedro Rocha. Exatamente, Pedro Rocha vai fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Visite o site da Biguá Alimentos, www.bigualimentos.com.br. Aqui eu tô com 24,8, 24,9. Segura aí, Vagnão, segura aí. Só não comemora antes. Sai jogando a equipe da Ponte Preta, bola com Pedro Rocha, vai trabalhando ali na meia-lua, ele olha, pede a movimentação com a galera, toca do ladinho com o Sérgio Rafael, sai jogando a equipe da Ponte Preta, só para você ter uma ideia, 24 minutos jogados desse primeiro tempo, a equipe da Ponte trabalhando com o Lucas Cândido, devolve a bola com o jogador ali que é o João Gabriel, inverte a jogada com o Vicente Conte, ele vai jogando com o Pacheco, lado direito, ultrapassa a linha aqui no vídeo gramado, já achou o Lucas Cândido, recebeu a Ponte, está no campo de ataque, trabalhando pelo lado direito, a marcação do Thiago Lopes em cima do Pacheco, ele devolve a bola com o Lucas Cândido, ele de perna esquerda vai virando com o Nilson Júnior pelo lado esquerdo, Nilson Júnior faz o domínio, espera a chegada de alguém, segura a bola, toca mais atrás com o Sérgio Rafael vai jogando no círculo central com o Lucas Cândido da Ponte, toca a bola no setor defensivo, joga com o Vicente Conte, o Thiago Lopes tenta fazer uma marcação mais em cima, o Sérgio Rafael recebeu, chega o Carlão na marcação, ele sai jogando com o Dudu faz a finta em cima do Dudu em Miraíma, toca com o Lucas Cândido mais atrás com o Sérgio Rafael, jogo perigoso da Ponte, hein, Celso? Exatamente, Anderson, fica trocando passe dentro da mina intermediária, de frente pro gol, dá uma bobeada aí, Carlão, que não é bobo nem nada, pode roubar essa bola e ir pra rede, né?
Tá correndo risco aí nesses toques aí. Querendo cozinhar o gato. Bonazzi 1000, boa noite, galera da Gringo. Bora, macaca, pra cima deles. Olha o Beto Bassan aqui também. Ótima noite, Beto. Abração pra você também. A equipe da Ponte trabalhando com o Luiz Felipe. Vai jogando com o João Gabriel. Toca com o Dudu. Dudu recebe, tem a marcação do Denner em cima dele. Toca com o João Gabriel. Mais atrás ainda com o Nilson Júnior. Nilson Júnior faz o domínio. Jogo feio, hein? Jogo. A equipe da Ponte parece que um 0-0 tá ótimo. João Gabriel toca com o Dudu, devolve a bola com o João Gabriel, tem do lado o Luiz Felipe, já havia sido marcada a falta. Falta do Felipe. Ih, vai amarelar, hein, Celso? Amarelou. Vamos ver pra quem aí, Anderson. Eu acho que é... Renan 22. O Renan Araújo. Renan 22. Isso, Renan Araújo 22, na falta em cima do Luiz Felipe. Do Dudu. Exato, Dudu. Amarelo, então, o jogador do primeiro cartão amarelo do jogo, certo? Exato. E olha, jogo que ainda não teve nenhum escanteio, hein? Nenhum escanteio, nem pra Ponte, nem pro Norusca. Tá aí. Dudu já levantou. Na barreira tá chegando ali o Carlão, tá chegando o Thiago Lopes também, o Denner. Vai vir bola na área do Felipe Alves. Vai vir bola na área, falta para a equipe da Ponte. Tá o Everton Brito, tá o Dudu também para fazer a cobrança. 26 minutos e meio jogados desse primeiro tempo. Tá 0 Ponte, 0 também para a equipe do Norusca. O Felipe Alves fica orientando a galera ali na zaga. O Everton Brito, pelo jeito, é o cara que vai bater. Everton Brito de perna direita. O Dudu vai de canhotinha. Tá autorizado, parte o Dudu. Dudu segurou. Vai o Everton Brito agora. Segurou também. Vai o Dudu. Fez o cruzamento. Tira de cabeça o Marco. Sobra a bola ali. Tira o Carlinhos de cabeça mais uma vez. Tá o Denner tentando fazer a marcação. Chegou o Everton Brito, mas o Everton já havia parado. Falta no campo de defesa da equipe do Noroeste para fazer a cobrança. Você que está curtindo a nossa jornada esportiva da Grigo, vai deixando o seu like aí, vai mandando, né? Vai compartilhando também a nossa transmissão. Agora o árbitro vai dar uma chamada no Carlão, Celso Fittipaldi. Exatamente, chamou ele para conversar de pé de orelha, falou para ele, agora acabou, hein? Não quero mais reclamação. E mandou seguir o jogo. Foi aí chamado, advertido, né? O jogador Carlão do Noroeste. E a equipe do Norusca vem chegando, lançamento para o Carlão, muito forte, a bola sai em tiro de meta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Faça a sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. Fala, Celso. Você é capaz de me informar aí quantas vezes o Bruno Lopes tocou na bola nesse ataque da Ponte Preta? No ataque, hein? Pouquíssimas vezes. Wagner Ferreira pode falar melhor, né, Wagner? A Ponte tem 2 jogadores na frente só, né? O Everton Brito e o Bruno Lopes não pegam na bola. A Ponte chega no máximo até o meio campo ali, não consegue evoluir. E o Noroeste, por outro lado, não consegue penetrar na defesa da Ponte. Então ficamos chove no mole aí. 0-0, Oxo, irritante, né? Porque não acontece nada. O Noroeste não chega e a Ponte também não chega. Nós temos condição de chegar, mas esbarra na defesa da Ponte. E a Ponte, como está com uma proposta defensiva, não tem condições de importunar o Noroeste. Então ficamos nesse chove no molha, o Purga tem toda a razão. É o circo dos horrores. É o circo dos horrores. Noroeste trabalhando lá do lado direito, setor defensivo com o Renan Araújo. Toca mais à frente com o Felipe Rodrigues, encostou. O Pedro Felipe tentou fazer a devolução. Chega o João Gabriel, caiu, o árbitro marcou não. Marcou sim. Falta do Felipe Rodrigues em cima do João Gabriel. Canhoto, tá caído e tá levantando já o João Gabriel, Celso. Exatamente, houve a carga assim, né, Anderson? Ele forçou a marcação e burrou o jogador da Ponte, o árbitro estava perto do lance, marcou e falta cobrada. Tá aí. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Assistência técnica para ventiladores, circuladores de ar e exaustores é com a Eletrolar. Manutenção, peças e acessórios de todas as marcas, controladores de velocidade, globos, hélices, interruptores com correntinha e muito mais. A Eletrolar fica na Rua Alves Machado 272, telefone 3231-3299. Agora o Pedro Rocha sai trabalhando no setor defensivo com o Vicente Conte, ele faz o lançamento na frente de peito. O Everton Brito estava buscando o Luiz Felipe, mas já recuperou a posse de bola no Urusca. Bola com o Carlão, chegou o Sérgio Rafael, falta! Falta frontal, a meta do goleirão Pedro Rocha. Fica nervoso, número 9 da equipe do Norusca.
Chega agora o capitão Michael, pede cartão pro Sérgio Rafael, hein, ô Celso? Ah, falta bem anotada, né? Chegou, calçou por trás, Anderson, não tem o que reclamar, né? Tirou o pé de apoio do centroavante, o centroavante foi pro chão, e falta marcada e leva perigo para as traves, né? Para a meta do goleiro Pedro Rocha. E quem fez a falta não foi nem o Sérgio Rafael, hein? Foi o Dudu, que de passagem deixou o pezinho esquerdo ali, o pezinho canhoto dele, ele que derrubou o Carlão. Falta para Anderson. Oi. Mas acho que dá tempo. Eu vou falar para você desse time da Ponte. É ruim a gente falar isso aí, se não der tempo eu concluo depois. Mas temos aí, no mínimo, 6 jogadores que participaram do time que levou a Ponte para a Série C do Campeonato Brasileiro. Depois da cobrança, aí eu passo para o amigo. Falta para a equipe do Noroeste, o Pedro Rocha atento, arma sua barreira. Vem, perigo para a meta, tá ali o Thiago Lopes, tá ali também o Denner. Thiago Lopes de perna direita, mais atrás o Dudu Miraíma. 3 homens do Norusca. Partiu o Thiago Lopes, bateu rasteiro, segura firme, Pedro Rocha. Segura firme o Pedrão. Wagner grande, Catita. Catita, uma ótima noite para você, Catita. Wagner Ferreira. Estamos aí com mais de 31, só um minutinho que vem descendo aqui, vira Ponte Preta, tira o Renan Araújo de cabeça, o Michael tenta evitar a saída, vem o Bruno Lopes, sai jogando o Michael, sai jogando legal ainda com o Denner, toca com o Michael Jesus, já joga com o Thiago Lopes, o Pacheco não perdeu a viagem, fez a falta em cima do Thiago Lopes, Luiz Felipe fez a falta, não deu amarelinho, né, Celso? Não tomou o cartão amarelo, foi só advertido pelo árbitro, falta marcada, o jogador do Norusca sentindo bastante a perna, ainda com o corpo estendido no chão, e vamos ver aí quando que vai reiniciar essa partida, se é algo mais sério ou não. Aproveitar o Wagner Ferreira, né, Wagner, 32 minutos, enquanto o jogador do Norusca está caído, e aí, 0-0, jogo, como você já disse, de morno para frio. Essa última falta aí, inclusive, o banco do Noroeste pediu o cartão amarelo para o jogador da Ponte, por entendendo que o Carlão ia virar e ia em direção ao gol. Não foi bem isso que eu vi, não. Para mim, uma falta para parar a jogada e na cobrança, no meio do gol, o Pedro Rocha fez mais uma defesa. Quem está mais trabalhando nesse jogo é o Pedro Rocha. Já fez aí 3, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3 defesas, vamos dizer assim, milagrosas, mas defesas importantes, não falhou e evitou o gol do Noroeste. Então, aquele jogo, né? A Ponte não chega, o Noroeste tenta chegar, não consegue. E, por enquanto, aí, 33 minutos, não aconteceu absolutamente nada. É um cruzamento agora do Felipe Rodrigues, tá buscando dentro da grande área lá. Sorte para a Ponte Preta, que o Thiago Lopes não chegou na bola. Já bate o tiro de meta, sai jogando ali dentro da grande área com o Sérgio Rafael. Sérgio Rafael, agora o Noroeste adianta suas linhas, hein? Vem descendo a equipe da Ponte Preta, bola com Everton Brito, tentou tocar pro Dudu, tocou errado, recupera a posse de bola no Norusca. Chega no carrinho, Sérgio Rafael. Já vem o Everton Brito no círculo central, vem descendo a equipe da Ponte, toca com o Dudu segura, tá passando do lado do Luiz Felipe, ele prefere jogar na direitinha com o Pacheco. Pacheco faz o cruzamento nos braços do Felipe Alves. Pegou muito mal na bola o Pacheco, Celso. Eu vi jogadas como essa, o Campeonato Brasileiro da Série B inteirinho, do mesmo jeito, tá me trazendo más recordações. Anderson, mas só para concluir aí, ó, Pedro Rocha, Nilson Júnior, Sérgio Rafael, João Gabriel, Luiz Felipe e Everton. Esses jogadores faziam parte do plantel que foi para a Série C do Brasileiro em 2024, Anderson. Aí, Celso Fittipaldi tá ligado, tá falando aí dos jogadores, né, que estavam na campanha do rebaixamento ano passado para a Série C. Vem descendo o Pedro Felipe pelo lado direito, a equipe do Noroeste toca a bola com o Denner, chega na marcação, Luiz Felipe rouba a bola, e lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, bola com o Dudu, tá fechando o Everton Brito, passando ali, quem vem chegando, vai fazer o cruzamento, toca com o Dudu, vai bater, inacreditável, entrou, mas não tá valendo mais nada. Viu a mão do juiz, deu impedimento de ataque da Ponte Preta. Impedimento, e eu vou dizer para você, a equipe da Ponte desceu ali pelo lado direito, o Everton Brito, ele fez o cruzamento pro Dudu, o goleiraço fez uma defesa, e quem chegou, colocou o pé na bola e colocou para dentro, eu acho que foi o Maicon. Foi ou não foi, o Wagner Ferreira?
Olha, eu não tive a noção também. Foi lá no canto direito, lá junto no segundo pau, ali do lado do direito do goleiro do Noroeste. Mas a finalização, realmente, o Bandeira aqui do lado direito, ele esperou. É aquele tal negócio, né? Se marca logo no ato do impedimento, não acontece nada. Esperou a jogada prosseguir, houve o cruzamento, o goleiro fez uma defesa, o rebote, a ponte tocou para a rede, aí o Bandeirinha levantou lá o guardanapo dele. É o tal negócio, né? É um protocolo esse, temos que aceitar. Mas se marca no ato do impedimento, não acontece nada, ninguém reclama do impedimento, nem o narrador não é obrigado a narrar o gol. Estamos acostumados com isso aí. É isso aí, e estava realmente impedido, né? No primeiro lance, tocou para a linha de fundo, tocou para a lateral, para o cruzamento, já estava. E a equipe do Noroeste tenta chegar lá pelo lado direito, chega Nilson Júnior, sai jogando a equipe da Ponte Preta, ele toca a bola, o Luiz Felipe cai, pede falta, o árbitro manda continuar. Bola com o Dudu, tá descendo do ladinho ali o Luiz Felipe, o Dudu prefere colocar pro Pacheco do lado direito. Vem descendo a equipe da Ponte Preta, ultrapassa a linha que divide o gramado, o Pacheco dá um pé, pisa ali, né? Toca do ladinho com o Lucas Cândido, devolve pro Pacheco, devolve pro Lucas Cândido, devolve pro Pacheco, mais atrás com o Vicente Concha. A equipe da Ponte Preta vai tocando a bola, 36 minutos passados, primeiro tempo 0, Noroeste 0, Ponte Preta. Vai virando com a bola com o Nilson Júnior agora. A equipe do Noroeste vai tentando, de leve, vai adiantando suas linhas. O Sérgio Rafael toca com o Vicente Concha, já joga com o Pacheco, chega a marcação do Michael Jesus, o Pacheco recua a bola perigosamente pro Pedro Rocha. O Pedro Rocha pega esquisito, agora dá um 3 dedos na bola o João Gabriel. Tentou tocar ali o Luiz Felipe, a bola sobra com o Michael Jesus, toca com o Dudu Miraíma, faz o lançamento para ninguém. Nos braços do Pedro Rocha. E gosta de emoção essa zaga da Ponte, hein, Celso? Ai, meu Deus do céu. É aquilo que eu disse pro amigo. Eu vi esse tipo de jogada no Brasileiro da Série B o ano inteiro. E tá repetindo, né, Anderson? A Ponte tá querendo realmente o empate, né? Mas se tomar um gol aí, não vai ter força para reagir. Tá, e agora o Carlão faz a falta em cima do Lucas Cândido. Vou mandar um abraço pra galera aqui, o Catita, grande Catita. Tá aqui conosco também o Mário Júnior. Boa noite a todos. Grande transmissão, grande Marião, sempre junto conosco, hein? Agora tá aqui, ó. O José Henrique Lopes, olha aí, ó. O Henrique, ele fez essa cirurgia osteotomia uma semana depois que eu fiz, hein? Tá aqui, ó, que legal, mandando um abraço pra gente. Valeu demais. Valeu demais, o Zé Henrique. E a equipe da Ponte Preta tenta sair jogando no setor defensivo. Luiz Felipe toca a bola com o jogador ali, o Everton Brito, Vicente Concha, mais atrás com o Pacheco. Pacheco vai virando ali na meia-lua com o Sérgio Rafael. Vira para a canhotinha com o Nilson Júnior, faz o domínio. 38 minutos, primeiro tempo de jogo. Ninguém mexeu no placar ainda, hein? 0 para a equipe do Noroeste, 0 também para a Ponte. A Ponte vai tocando no setor defensivo. Bola com o Vicente Conte. O Thiago Lopes faz a marcação meio à distância, devolve a bola com o Sérgio Rafael. Wagner Ferreira, já estamos chegando a quase 40 minutinhos e continua esse jeitinho, né? Toque de bola no setor defensivo. A Ponte Preta não agride tanto, nem o Noroeste. A estratégia do Alberto Valentim é quase que dá certo agora, né? Nesse último ataque da Ponte foi um contra-ataque. O Noroeste estava todinho saindo e a Ponte encaixou um contra-ataque lá pela esquerda e aconteceu o chute ao gol, o goleiro fez a defesa e o chute pro gol. A bola entrou realmente. Mas a arbitragem, o Bandeira aqui, levantou o assistente número 1, levantou o guardanapo dele ali, apontando impedimento que realmente aconteceu. O Fittipaldi até comentou com a gente aqui. A única chance que a Ponte teve nessa chegada aí, mas foi um contra-ataque. É isso que a Ponte está tentando fazer. Segura o jogo lá atrás e tenta, né, um contra-ataque surpreender o Noroeste. O Noroeste não está tendo competência para aproveitar essa, não diria fragilidade da Ponte, mas aquilo a que a Ponte veio está se dando bem, não está deixando o Noroeste jogar e o placar está aí, 0-0. E agora, ó, o Pacheco chega lá na linha de fundo, faz a falta em cima do Michael Jesus, na bandeirinha de escanteio, lá setor defensivo, lá do canhoto, para a equipe do Noroeste. O Zé Henrique, esse Henrique, chama ele de Henrique, né, o Wagner, ele jogava a bola com vocês lá na SEC, viu? Ele jogava a bola com vocês lá, ele tá perguntando se você ainda joga descalço. Tá mandando um abração para você, bons tempos da SEC, ele tá dizendo. Esse me conhece mesmo. Eu jogo descalço, jogo com o pé na grama, para sentir realmente. É uma delícia, né? O cara se surpreende. Você vai jogar com um cara descalço, com um cara de chuteira? Não tem problema não, eu me divirto assim mesmo.
E a ponte com o Dudu vai virando lá pro lado canhoto, bola com o João Gabriel. João Gabriel mais atrás no círculo central com o Sérgio Rafael. Joga do ladinho com o Nilson Júnior, bem ali na linha de vídeo gramado. Vem descendo a Ponte Preta pelo lado canhoto com o João Gabriel. Encostou o Lucas Cândido, recebeu, caiu, pediu falta, o árbitro marcou. Falta da equipe do Noroeste, em cima do Dudu, tá caído e tá sentindo bastante o número 8 da ponte, Celso. Isso, tá erguendo os braços, pedindo atendimento, uma pancada forte, sentindo muito o Dudu, hein? Vamos ver aí. Já levantou, tá bem. Tá tudo bem com o Dudu. Faz parte, né? Tem gente que cozinha o galo e a ponte tá fritando a banana, né? A macaca tá fritando a banana lá em Bauru. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 41 minutinhos desse primeiro tempo. Partida lá no estádio Alfredo de Castilho, na cidade de Bauru. O placar está assim, ó. Noroeste 0. Ponte Preta Também 0. Futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Vem descendo a equipe da Ponte Preta, bola com o Pacheco, joga mais atrás, próximo ao círculo central, o Sérgio Rafael, já achou o Lucas Cândido, é o Dudu que tá com a bola, a marcação em cima dele do Pedro Felipe, já achou o João Gabriel, é o Nilson Júnior, ele faz o break, a marcação do jogador da equipe do Norusca, o Nilson Júnior tenta sair jogando, o Felipe Rodrigues rouba a bola, mas o Nilson Júnior ainda tá lutando. Toca lá na frente, tá buscando o Luiz Felipe. Ih, olha a zaga do Noroeste quase se complicando, bola com o Felipe Alves no carrinho, quase chega o Everton Brito. Toca com o Michael Jesus mais na frente, chega o Lucas Cândido de cabeça, sai jogando a Ponte Preta com o Luiz Felipe, chega na marcação o Thiago Lopes, chega para acabar com a graça o Michael Jesus. Dá um chutão na bola, a bola sai em lateral. Quase que a Ponte chega, Celso. Por muito pouco, Anderson. Quis brincar a zaga do Norusca, a Ponte apertou e quase recupera essa bola de frente pro gol. Se pega essa bola, vai pra rede, hein, Anderson? Por pouco, a Ponte não abre o placar lá em Bauru. Não, o Henrique tá dizendo que ele vai ali um pouquinho ligar o secador. Tá dizendo, bora, Norusca. Grande Jorge Luiz Cuelbas. Boa noite, Anderson. Sucesso. Vai, Ponte, tá dizendo o Jorge. Como é que chama o amigo aí mesmo, Anderson? É o Henrique. Ô, Henrique, pelo amor de Deus, você quer ligar o secador, você vai gastar energia para secar um negócio desse aí, Henrique? Dá uma gelada, meu amigo. Equipe da Ponte Preta trabalhando mais uma vez no setor defensivo. Bola com o Sérgio Rafael, vira na canhotinha com o Nilson Júnior. Chega o Pedro Felipe, tenta roubar a bola, ele toca com o João Gabriel na frente, ele faz a finta, vem descer na ponte, não, a bola tinha saído em lateral para a equipe do Norusca. Ele marcou a falta, né? Falta do João Gabriel em cima do Felipe Rodrigues. Já bateu. 10 minutos, já bateu. Vem descendo a equipe do Norusca. O câmera aqui gosta do lateral ali, hein? Ficou focalizando ele ali, no mínimo uns 10 segundos, né? Bola rolando. E depois foi pro Alberto Valentim, né? Aí focou no Alberto Valentim. Por isso que é bom demais quando a gente faz do estádio. Aliás, amanhã, hein? Amanhã estaremos lá no Brinco de Ouro, Jornada Esportiva da Grigo. Estaremos fazendo a partida Guarani e Água Santa. E a equipe Norusca trabalhando no setor defensivo, bola com o Michael, joga com o Carlinhos, mais à frente, achou o Michael Jesus, a marcação do Pacheco em cima dele, no carrinho, Lucas Cândido, rouba a bola, sai jogando com o Everton Brito, toca com o Dudu, ele vai tocando e tocou nas costas do Luiz Felipe, devolve a bola com o Dudu, toca meio ali, né? Meio estilo Elvis, de 3 dedos por João Gabriel. Devolve a bola com o Dudu, a marcação em cima dele do Dudu Miraíma. Ele já achou o jogador, o Bruno Lopes, que tá lá do lado canhoto. Faz tempo que eu não falava o nome do Bruno Lopes, hein? Devolve a bola com o Nilson Júnior, se atrapalha inteiro. O Nilson Júnior faz a falta. A bola no campo de ataque, o nego bota a bola lá atrás pro zagueiro. O zagueiro tentou se recuperar e perdeu a bola e fez a falta providencial. Ô, Wagner Ferreira, estamos chegando aí a quase 45 minutinhos. Pelo jeito, vai ficar dessa maneira esse primeiro tempo, hein? Eu tenho a impressão que se o Alberto Valentim for um pouquinho mais ousado, né? Soltar um pouquinho mais o time, ele consegue complicar para o Noroeste, que a defesa do Noroeste está batendo cabeça. Esse último lance agora, que vocês comentaram, o Celso Fittipaldi também, a bola dividida ali, se o goleiro não tira com os pés, a Ponte chegaria ao gol.
Exatamente. Olha, Anderson, ele tem a oportunidade, por exemplo, de melhorar esse ataque, que ele tem lá o Victor Andrade, o Pedrinho e o Danley, que são... Olha o gol! 3 minutinhos, vamos até 48 minutos desse primeiro tempo. Sai jogando a equipe da Ponte Preta, bola com o Pacheco faz o lançamento, tá buscando o Everton Brito, mata no peito, coloca no chão, que bola enfiada, vem descendo a equipe da Ponte Preta com o Luiz Felipe, invadiu a grande área, vai fazer o cruzamento, fez o cruzamento de Caio, entrou! Alegria, galera, Gol! Da Macaca da Ponte! Numa descida pelo lado direito, o Luiz Felipe entrou dentro da grande área, marcação do Carlinhos, ele cruzou rasteiro no carrinho. Nós estamos... Bruno Lopes, número 77, colocou a bola pro fundo do gol, sem chance nenhuma pro Felipe Alves, que não pôde fazer nada a não ser pegar ela no fundo da rede. Abre o placar a equipe da Ponte Preta. Bruno Lopes, número 77, quando eram jogados 45 minutos e meio desse primeiro tempo. 1 para a equipe da Ponte, 0 para a equipe do Norusca. Torcedor ponte pretano, pode pular, pode vibrar, pode gritar, sabe por quê? Vai rolar a festa! Porque a festa é sua, torcedor ponte pretano. 1-0 para Macaca, Celso. E no momento em que o Noroeste estava tentando se arriscar no campo de ataque, a Ponte roubou a bola, fez uma triangulação rápida, a bola da direita para a esquerda, cruzada na área, entrou Bruno Lopes e empurrou para o fundo do gol, antecipando a zaga do Noroeste. Agora, Ponte 1, Noroeste 0. E o Noroeste vem chegando agora, é escanteio para a equipe do Norusca. Primeiro escanteio do jogo, hein? Primeiro escanteio quase aí, terminando o primeiro tempo. Escanteio para a equipe do Norusca, vai fazer a cobrança para dentro da grande área do goleirão Pedro Rocha. A zagueirada do Noroeste está lá dentro da grande área, o Carlão está ali também. Vai vir bola na área, o Thiago Lopes faz a cobrança de perna canhota, subiu de cabeça o Maicon, pegou muito mal na bola, é apenas tiro de meta para o Pedro Rocha fazer a cobrança, Celso. Exatamente, tiro de meta. Primeiro escanteio do jogo para o Noroeste aos 47, ou seja, no tempo regulamentar do primeiro tempo, Anderson. Tiro de meta que a Ponte já vai cobrar. E ele deu mais um, hein? Mais um minutinhos. Vamos até 49. É a última volta do reloginho nesse primeiro tempo. Pedro Rocha de perna direita, dá um chutão na frente, tá buscando o Dudu, sobe de cabeça o Denner também, a bola sobra com o Pedro Felipe, ele tenta fazer o domínio, mas a bola sai, mas ele deu, que a bola por último tocou no jogador pontepretano, o Lucas Cândido é lateral para a equipe do Norusca. Sai jogando no setor defensivo, bola com o Maicon faz o domínio, já joga aqui para a canhotinha com o Carlinhos faz o domínio, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, já buscou o Maicon Jesus, a marcação do Pacheco em cima dele, ele buscou o Carlão, que enfiada de bola pro Thiago Lopes, invadiu a grande área, chega o Vicente Concha, ele toca agora com o Carlão, chega na marcação o Lucas Cândido! É o Nilson Júnior, eu não vou tirar o mérito dele não, é o Nilson Júnior, ele tirou ali, o pão tava entrando na boca do Carlão, ele tirou. Já estava marcado o impedimento, Anderson. Não havia mais nada, mas belo corte do Nilson Júnior, né? Não estava valendo, mas ele chegou ali na jogada, né, o Celso? Muito bem, fez um corte providencial dentro da área, Anderson. Sobre risco de cometer um pênalti, foi muito bem o Nilson Júnior nessa jogada, Anderson. E você escutou aí o toque, quando o árbitro, o senhor Douglas Marques das Flores, ergue o braço, aponta o centro do gramado, põe final de primeiro tempo. Final de primeiro tempo. Feliz pro torcedor da Macaquinha. 1 para a Macaquinha. Gol no finalzinho do primeiro tempo, hein? Bruno Lopes.
0 para a equipe do Norusca. Wagner Adeus, Ferreira, mano. aquela pinceladinha lá, o Wagner Ferreira, só um momentinho, Celso. Vamos lá com o Purga, quem sabe tem alguma novidade aí importante. Vamos lá, Purga. Eu só queria relatar para vocês aí que se a Ponte quiser melhorar esse ataque, né? A gente falava que o Bruno Lopes não havia pegado na bola, quando pegou um pouco mais na bola, foi mais inciso, foi para as redes. Então a Ponte tem para mexer o William, o goleiro 30, 2 Vaguinho, 19 Gustavo Teles, que é da base, 21 Johnny Lucas, 31 Vitor Andrade, 34 Caio Vitoriano, 35 o Pedrinho e 90 o Danley. Então essas são as opções, Wagner, caso a Ponte queira fazer alguma mudança nesse ataque e nesse time que está em campo hoje em Bauru. Pois é, Purga, eu estava comentando, inclusive, poucos minutos antes do gol da Ponte, que se a Ponte fosse mais ousada, ela poderia partir um pouquinho para cima da defesa do Noroeste, que estava se complicando. Minutos antes, a Ponte teve uma chance ali, quase que o ataque da Ponte chega, o goleiro do Noroeste foi obrigado a sair com os pés. Deu um chutão ali numa dividida, quase que a Ponte chega. Ah, não demorou muito, a Ponte retomou no campo defensivo, porque o que nós vimos durante esse primeiro tempo foi isso. O Noroeste atacando, a Ponte dominando, pegando a bola e saindo por contra-ataque. E numa dessas aí aconteceu uma jogada pela direita muito boa do Luiz Felipe, né? Foi ao fundo, fez o cruzamento, e o Bruno Lopes acompanhando muito bem a jogada no carrinho, meteu a bola na rede. E a Ponte, olha, não vou dizer que não está merecendo, porque ela teve um propósito no jogo, e não toma gol. E numa bobeada acabou fazendo. Então, vamos criticar o Roberto Valentim? Se ele levar a vitória para Campinas, ou trouxer a vitória para Campinas, vai ser um herói. Porque com o time que ele montou, deixa o primeiro tempo vencendo por 1-0, então daqui a pouco a gente volta para comentar outros lances, né? Como foi o ataque da Ponte, como foi o ataque do Noroeste, enfim, uma rápida pincelada por enquanto. Até na volta a gente comenta aí com mais detalhes esta vitória parcial da Ponte. Ponte 1, Noroeste 0, em pleno estádio Alfredo de Castilho, na cidade de Bauru. Esse Wagner Ferreira, a Ponte, com essa vitória, né? Momentânea aí, primeiro tempo saiu vencedor, agora tem mais 45 minutos para ser jogado, mas a Ponte com essa vitória vai aí chegando na segunda colocação. Tá certo que o Palmeiras joga amanhã, derby, hein? Derby, Palmeiras e Corinthians amanhã. Mas a Ponte vai chegando no tão desejado, né? Vamos dizer assim, 12 pontos. 12 pontos. Ela está nesse momento na segunda colocação do Grupo D. Jogada, 7ª rodada do Campeonato Paulista, que começou ontem, empate do Velo Clube com a Portuguesa, 2-2, jogo realizado lá no Rio Claro. E no Limeirão, 1 para a Inter, 1 também para o Red Bull Bragantino. Estamos aqui transmitindo esta jornada esportiva, o jogo da Macaquinha com o Noroeste no Alfredo de Castilho, 1-0 para a Macaca. E o outro jogo desse momento, São Paulo vai empatando com a equipe do Mirassol, 1-1. E logo mais tem o jogo, né, do Santos e Botafogo. Se você quiser assistir esse jogo, liga a sua TV, põe lá para assistir a estreia do Neymar, né, que provavelmente vai entrar, mas fica curtindo a Macaquinha aqui conosco na nossa jornada esportiva. Mas isso daí só 9h30 da noite, viu? Dá tempo sossegado de você ainda continuar curtindo a nossa jornada esportiva. Agora é o seguinte, agora a gente vai fazer aquela paradinha pro intervalo da Grigo e a gente já volta com um resumo bem detalhado do nosso presidente Wagner Ferreira. É rapidinho e a gente já volta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e o setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica.
A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos.
Grande Vagnão. E aí, esse intervalo de jogo? Ponte Preta vencendo, bonito no placar. Como foi esse primeiro tempo, Vagnão? Bem, no pré-jogo, né, pela escalação da Ponte, muita gente pode ter dito que o Alberto Valentim estava louco, né, de montar um time aí com 3 laterais, né, distribuídos aí cada um na sua posição, né, Pacheco pela direita, o João Gabriel pela esquerda e o Luiz Felipe no meio, mas sempre ajudando no setor defensivo. Então, o Alberto Valentim priorizou e usou como estratégia o 3-5-2, deixando lá na frente só o Everton Brito e o Bruno Lopes. Estava encontrando muita dificuldade no começo. Vejam que o Noroeste, logo a 7 minutos, com uma jogada pela esquerda, houve um cruzamento, o Carlão na frente do goleiro da Ponte furou. E na sequência a bola sobrou lá para a direita, um tiro forte, que o goleiro Pedro Rocha fez uma grande defesa. Isso a 7 minutos do primeiro tempo. Passou um pouquinho, 16 minutos, outra vez Pedro Rocha fazendo uma boa defesa, uma falta cobrada ali da meia-lua, um pouquinho mais para trás, né, para o meio do campo, e o Pedro Rocha fez uma outra defesa. Então vejam que o Noroeste, com 20 minutos, 25 minutos, estava em cima da Ponte tentando abrir a contagem, mas com muita dificuldade, porque a Ponte, com os 3 zagueiros, os 2 laterais plantados, meia chegando, a Ponte povoou ali o setor defensivo, o Noroeste não conseguiu absolutamente nada em termos ofensivos. Tentou, mas não conseguiu. Quer dizer, méritos, então, para o setor defensivo, que foi montado justamente para isso, esperando uma bola parada, numa jogada individual, num lance casual, fazer um gol como realmente aconteceu. E não foi só um, não, foram 2 gols. Não fosse aquele impedimento que foi bem marcado, a Ponte mandou para a rede, mas foi marcado o impedimento, aliás, corretamente. Mas na sequência não deu, né? Com 46 minutos, uma jogada pela direita, escapou o Luiz Felipe, conduziu a bola até a entrada da grande área e fez um cruzamento na diagonal. No carrinho, o Bruno Lopes, acompanhando bem a jogada, meteu a bola na rede, fazendo 1-0. Surpresa, né? Porque a Ponte estava com uma outra prioridade no jogo, era não tomar gol. Mas vejam só como é o futebol. A Ponte faz 1-0 e agora, vamos ver, vai ter que suportar um pouquinho a pressão do Noroeste nesse segundo tempo. Para mim, o destaque principal do primeiro tempo foi o goleiro da Ponte, o Pedro Rocha. A Ponte que teve 42% de posse de bola contra 50% do Noroeste, quer dizer, o time da casa ficou mais com a posse de bola, mas não soube o que fazer com ela. Essa é a grande realidade. Méritos para o esquema montado aí pelo Alberto Valentim, que vai levando a Ponte à vantagem de 1-0 nesse primeiro tempo. Ponte que vai aí, momentaneamente, pegando no lugar do Palmeiras, né? Ela vai a 12 pontos, o Palmeiras tem 11, mas o Palmeiras joga amanhã e tem outros jogos, sabe como é que é time grande. Então, mas, vejam bem, primeiro objetivo alcançado, que é a permanência, aquele número de 12 pontos para garantir presença no Campeonato Paulista do ano que vem. A Ponte teve duas finalizações, uma que foi gol anulado por impedimento e uma outra finalização no gol. Então são 5 finalizações do Noroeste contra uma da Ponte, e a Ponte está vencendo por 1-0. Quer dizer, como é que se explica isso? Aquilo que eu já disse aí, né? Uma estratégia montada pelo Alberto Valentim está dando certo. Não tomou gol e numa escapada acabou fazendo o gol. A Ponte vai merecendo essa vantagem pela estratégia montada. E vejam que a Ponte me parece que volta para o segundo tempo com a mesma formação, né? Não mexe no time. E o Noroeste, com toda essa tentativa de povoar o campo da Ponte, não conseguiu e teve um escanteio a seu favor. A Ponte não teve nenhum. Então é estranho que num jogo como esse, apenas um escanteio a favor do Noroeste, que também na cobrança não aproveitou. Vai começar o segundo tempo. Eu não sei se o Celso Fittipaldi tem alguma novidade para essa etapa de número 2 da cidade de Bauru, entre Noroeste e Ponte Preta, onde a Ponte vence por 1-0. E aí, Burga? Por enquanto não temos não tenho nenhuma informação de mudança, não vi levantar a placa aqui nem nada. Não sei se o amigo acompanhou aí, mas eu acho que voltam os 2 times para a mesma formação, né? Celção tá sem câmera, viu, Celção? Opa, lá. Aí. Mas eu vi aí, né? Eu não vi nenhuma mudança por enquanto aqui nos 2 elencos, hein? Pelo jeito os times voltaram. Não, tem uma. Tem um do Noroeste aí, né? Vamos ver quem que é do Noroeste. O senhor já vai confirmar pra gente quem tá entrando na equipe do Noroeste? Daqui a pouco, né? A gente verifique a alteração do técnico Alan Al, que precisa mexer aí, né? Precisa mexer no tacho lá para ver se o Noroeste consegue chegar ao gol de empate.
E o Alberto Valentim manteve a equipe, gostou do que viu no primeiro tempo, a Ponte que segurou bastante a equipe do Noroeste, e vai aí, daqui a pouquinho então o Celso Fittipaldi vem com a alteração da equipe Noroeste, apita o árbitro! Começa o segundo tempo de jogo, estádio Alfredo de Castilho em Bauru. É a 7ª rodada do Paulistão. A Ponte tá bonito na frente do placar. 1-0 pra Ponte, você vai curtir aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E a equipe Noroeste? Entrou o Jonatas Paulista, só falta saber no lugar de quem. Jonathan Paulista, que número que é, ô Wagner? É o número 5, né? Número 5, Jonathan Paulista. A gente já vai confirmar quem saiu na equipe do Noroeste na entrada do Jonathan Paulista. Nome ruinzinho de falar, hein? Jonathan. Como a gente está acompanhando de tudo, eu confesso para você que eu não vi a imagem da placa sendo levantada no momento da substituição. Aí fica difícil, né? E a gente já confirma já, olha lá. Daqui a pouquinho a gente confirma quem entrou, quem saiu. Entrou o Jonathan Paulista, número 5. E saiu o Denner, né? Número 88. É isso, ô Celso? Isso, Anderson. Saiu o Denner, número 88, e entrou o Jonathan Paulista, número 5. E eu tô marcando o Jonathan Paulista aqui no time da Ponte Preta. E a equipe do Noroeste vem chegando pelo lado canhoto, bola com o Carlão, tira a zaga da Ponte. Complementa o Lucas Cândido, tenta sair jogando, tá lá o Michael Jesus. Michael Jesus já fez o domínio, toca mais atrás com o Carlinhos, vai jogando no círculo central com o Michael, ultrapassa ali aquele vídeo gramado de perna direita, faz o toque de bola para o Felipe Rodrigues, toca mais à frente com o Pedro Felipe, o Felipe Rodrigues, é um tal de Felipe daqui, Felipe de lá, bola com o Jonathan Paulista, sobe de cabeça o João Gabriel, tira e a Ponte Preta sai no contra-ataque, bola com o Everton Brito, faz o lançamento pro Bruno Lopes, estava lá o Michael, quase se complica, mas fez o corte providencial. Agora o Jonathan Paulista caiu, pede falta, o árbitro marcou. Falta do jogador Everton Brito em cima do Jonathan Paulista. Quase que se complica o zagueirão do Norusca, hein, Celso? Exatamente, Anderson. Esse Jonathan Paulista é o fim de jogo, hein? Tá pegando firme, tá chegando junto. Vamos ficar de olho nele aí. E a equipe Noroeste vai chegando, trabalhando com o Dudu Miraíma, tem do ladinho do Jonathan Paulista, ele faz o break, a marcação do Lucas Cândido em cima dele, já toca com o Jonathan Paulista, vai virando para a direitinha, tá ali o Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues faz o domínio, faz o cruzamento, sobe Nilson Júnior de cabeça, complementa uma, complementa duas de cabeça, mata no peito ali o Dudu, mas matou de um jeito, opa! Cartão! O Jonathan Paulista esqueceu ali, acertou o jogador pontepretano que tá no chão caído, vai amarelar para ele? Exatamente, amarelo para Jonathan Paulista. Acabei de dizer para você que ele entrou a fim de jogo, entrou fogoso, tá aí, ó. Já deram uma acalmada nele com cartão amarelo. A equipe do Norusca chegou aí com muita vontade, né? O Jonathan Paulista, Wagner Ferreira, comecinho do segundo tempo. O que você já conseguiu enxergar desse comecinho? 1-0 para a Ponte ainda. O Denner estava meio apagado no primeiro tempo, então o Alan Al entendeu de colocar o Jonathan Paulista, entrou pilhado no jogo, entrou querendo o jogo, já teve uma falta em cima dele aqui da lateral, e agora foi com muita sede ao pote ali nessa falta cometida, cartão amarelo muito bem aplicado para o Jonathan Paulista, que acabou de entrar no Noroeste. E a equipe da Ponte Preta vem trabalhando com o Bruno Lopes, a marcação do Marco em cima dele, lá pelo lado direito, vem carregando o Bruno Lopes, tem ali o Pacheco chegando, chegou para acabar com a graça. O jogador da equipe do Norusca, eu acho que teve uma alteração, não teve não, no Noroeste, daqui a pouco você verifica aí pra gente. Mas eu vi ali, ó, do lado canhoto, daqui a pouco você confirma pra gente. A Ponte Preta tenta sair jogando, o Michael Jesus tira, de qualquer maneira a zaga, sobe ali o Thiago Lopes, eu tô achando que teve mais uma alteração. Hein? A impressão que eu tenho é que entrou o DG e saiu o Felipe Rodrigues, hein, Anderson? Acho que foi essa a substituição aí. E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta com o Dudu, faz a finta, tentou fazer o toque para o Everton Brito, Maicon
Faz um recuo pro Felipe Alves, o Everton Brito. Ih, que é isso, hein, Felipe Alves? Na categoria, dá uma fita seca no Everton. Rapaz do céu, hein? O torcedor do Noroeste, agora o coração foi na garganta. Sai jogando a equipe do Norusca, bola com o Jonathan Paulista, jogando mais à frente com o número 7, que era o Pedro Felipe. Chegou a marcação do Nilson Júnior, colocou para fora. Em escanteio para a equipe do Norusca. Primeiro escanteio do segundo tempo, né, Wagner? Tá certa a conta? Exatamente. É o segundo, né, do jogo. Segundo para o Noroeste. Segundo para o Noroeste. Vem, Zaga do Noroeste subiu para a área, hein, para tentar o cabeceio. Ali, a zagueirada do Norusca, tá ali o Carlão também, vem o Thiago Lopes de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área, tá buscando o Carlão, sobe de cabeça o Dudu. Coloca a bola em lateral para a equipe do Norusca. Ô Celso, o DG, que número que ele é? DG é número 50. Isso, número 50 DG. Número 50. E o Norusca vem trabalhando. Que é isso? Que virada de bola, exatamente. Pra ninguém, Dudu Miraíma. Ficou fácil em tiro de meta pro goleirão Pedro Rocha, Celso. Tiro de meta pro Pedro Rocha, a ponte tranquila no jogo até esse momento, né? Vai para a cobrança o próprio Pedro Rocha pro tiro de meta. Pro Pedro Rocha. Vou mandar um abraço aqui, ó. Olha aí, ó. Cadê? Quem estava aqui? O Roberto César Santos. Grande Roberto César Santos. Ele gostou do primeiro tempo. E lá vem essa equipe da Ponte Preta lá do Caiu. Vamos ver. Caiu, pediu pênalti. O árbitro manda continuar. Não sei não, hein? Reclamando o Everton Brito. Agora tenta sair jogando. Não sei não, hein? Felipe, o Nilson Júnior chegando agora no Pedro Felipe. Fez a falta. O árbitro marcou a falta. Falta do Nilson Júnior em cima do Pedro Felipe. E aí, o Wagner Ferreira, o que você achou da jogada aí do jogador, o Felipe Rodrigues, em cima do Everton Brito? O lance foi dentro da área, mas uma bola disputada. Me parece que o Felipe Rodrigues, inclusive, levanta os braços para não ter toque de mão, um empurrão, qualquer coisa assim, mas por baixo ele vai e trava a jogada ali. Não ficou bem caracterizado o pênalti, não. Não sei se a arbitragem está pedindo o VAR. Deve estar analisando a jogada aí, o árbitro do jogo. Tá aí, o senhor Hilbert Estevam da Silva, o dono do VAR hoje, está analisando uma possível penalidade para a equipe da Ponte Preta. Tá ali aguardando, é falta para o Noroeste. Próximo ali, aqui de vídeo gramado, ali tá o Michael para fazer a cobrança, mas o árbitro, o Douglas Marques das Flores, está conversando com o Hilbert. Aliás, esse Hilbert aí, ele é quase todos os jogos, hein, Vagnão? É ele o cara do VAR, hein, essas transmissões que a gente faz. Foi pro monitor. Vai pro monitor, tá dizendo o Vagnão. No primeiro momento me pareceu pênalti sim, viu, Anderson? Vagnão, segura o coração. Lembra aqueles pedacinhos, lembra, né? É como a gente diz, nós estamos junto com o Celção. Eu e o Celção andando de mãos dadas. Você lá na frente, disparado. Calma, coração, Vagnão. Pode ser. O lance está sendo revisto. Ele aconteceu bem no bico da grande área, no setor esquerdo de ataque da Ponte. Apareceu o lateral Felipe Rodrigues. Quando o cara levanta o braço assim, isso já significa que está pedindo perdão ou qualquer coisa assim. Ele levanta os braços dizendo que não fez o pênalti. Agora é decisão da arbitragem. Vamos ver como é que fica a decisão do árbitro Douglas Marques das Flores. Fez o sinal de... Eu não tenho dúvida, para mim, pênalti. Eu não tenho dúvida. E foi. Está analisando o VAR, na opinião do Wagner Ferreira foi pênalti, na opinião do Celso Fittipaldi foi pênalti. Tá ali, tá conversando o árbitro com o cara do VAR. Pelo jeito já tá chegando na sua decisão. Ele tá voltando programado, vai fazer o sinalzinho do VAR e vamos ver o que ele vai anotar. Pênalti! Penalidade máxima para Macaca fazer a cobrança. Aos 9 minutinhos desse segundo tempo é pênalti para Macaca, Celso. No primeiro momento eu já dizia para o amigo que eu entendia que era pênalti, aí foi toda essa... E o árbitro estava perto do lance, né? O que me estranha é isso, precisou do VAR para ir lá e confirmar. Pênalti anotado, vamos ver quem vai para a bola para a cobrança.
a Ponte fizer o segundo gol, vai ser um resultado sensacional, né? Para quem tinha a proposta de não perder e acabar fazendo 2 gols com 9 minutos do segundo tempo, vai ser um resultado sensacional, né, Anderson? Exatamente. E só confirmando, Celso, quiser anotar aí, Vagnão também, o DG entrou no lugar do Renan Araújo. O Renan Araújo, que já tinha entrado no lugar do Luizão, já tinha um amarelinho, acho que o Alan Al resolveu dar uma segurada nele, né? Então o DG... Já estava com cartão, né? Já estava com cartão. Ou ele entrou no lugar do 22, Renan Araújo. Pênalti, tá ali o Bruno Lopes preparando, ele que já fez o primeiro. Ele já fez o primeiro hoje para a Ponte Preta, ele tem a chance de fazer o segundo. É penalidade máxima para a Ponte. 10 minutinhos passados o segundo tempo de jogo. Vão na cintura. Bruno Lopes ali, ele está bem em cima da linha frontal da grande área. O Felipe Alves cruza o braço, passa a mão no peito. Pode ser o segundo gol da Macaquinha. Bruno Lopes, tá autorizado, partiu, bateu e entrou! Alegria, alegria, a galera De novo ele, Bruno Lopes, camisa número 77, na cobrança de penalidade. O Felipe Alves tentou desviar o lado direito. O Bruno Lopes colocou no meio do gol. Tem chances para o goleirão do Norússia, que não pôde fazer nada, a não ser buscar ela no fundo da rede. Amplia para cara a Macaquinha. Bruno Lopes, 77, Campeões jogando 10 minutinhos desse segundo tempo. 2 para a Macaca, 0 para a equipe do Norusca. Torcedor Ponte Pretano, pode pular, pode vibrar, pode cantar, por quê? Porque a festa é sua, torcedor Ponte Pretano. 2-0 para a Macaca e Celso. Batida forte, batida seca de Bruno Lopes no meio do gol. O goleiro escolheu um canto, a bola passou no meio do gol, mexeu no placar de novo o Bruno Lopes. Agora a Ponte 2, Norusca 0. Bruno Lopes foi para a rede, Anderson. Complica a vida do Norusca. Estreia ruim do técnico Alaal, hein? O Giba Jeremias está aqui, ó. Boa noite, pessoal. Grande Giba, chegou na hora boa, hein? Mário Júnior está dizendo que está sem o som do canal aqui no YouTube. Já voltou, Marião? Dá um alô pra gente aí. 2-0 para Macaquinha. 2-0 para Macaquinha. A equipe do Norusca vai correr atrás do prejuízo. Vem descendo de novo. Faz o lançamento aqui pro lado direito. Everton Brito ajudando a zaga. Dá um chutão para cima, a bola sobra com o Dudu Miraíma. Faz o domínio, coloca no chão, entrega errado. Nos pés do Everton Brito. Faz o drible, a marcação do Jonathan Paulista. Sai jogando com o Lucas Cândido. Agora a Ponte que entregou a bola pro Norusca. Vem descendo mais uma vez o Norusca com o Thiago Lopes. Toca com o Pedro Felipe. Tentou devolver a bola pro Thiago Lopes. Ele evitou a saída e ganhou escanteio. Na marcação do Nilson Júnior, ele chutou, a bola bateu no Nilson Júnior. Escanteio para a equipe do Norusca, Celso. Bola para a linha de fundo, bateu no Nilson Júnior. A bola vai ser alçada na área, a zagueirada do Norusca foi para a área, Anderson. Escanteio para o Noroeste. O Noroeste está tentando diminuir. Está 2-0 para a Macaquinha. 2-0 para a Macaca. A bola vai vir na área do goleirão. O Pedro Rocha faz o cruzamento. Pedro Rocha dá um soco na bola. Chega ali o Thiago Lopes, toca de cabeça para aliviar, né? Não quis saber de brincadeira. O João Gabriel colocou a bola. Ele reclama da luz, né, Celso? Falou que a luz atrapalhou ele ali. Exatamente. Ele fez um sinal que o refletor acabou atrapalhando a visão dele. Mas ele fez um corte providencial, o Norusca segue no ataque.
Equipe do Noroeste trabalhando com o Carlinhos, joga a bola na frente, chega a marcação do Dudu em cima, volta com o Jonathan Paulista. Jonathan Paulista toca com o Carlinhos, Carlinhos vai virando, vai trabalhando a equipe do Norusca. Michael Jesus tocando a bola dentro da grande área, passa pelo... O Nilson Júnior chegou, bateu e... entrou! Alegria, alegria, galera. Numa bobeira da zaga pontipretana. O Nilson Júnior passou, o João Gabriel passou, mas o Pedro Felipe, camisa número 7 do Norusca, não passou. Tocou com as pontinhas do pé no lado canhoto do Pedro Rocha, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Pedro Felipe, quando eram jogados 15 minutinhos desse segundo tempo, diminui o placar no Alfredo de Castilho. 2 para a Ponte, 1 para o Norusca. Torcedor do Norusca, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, do torcedor do Noroeste. Que vacilada da zaga pontipretana, Celso. Nossa senhora, Anderson. Ficou todo mundo olhando. O Nilson Júnior tentou cortar, a bola passou. O Pedro, rapaz, quem não é bobo nem nada, né? Pedro Felipe, melhor dizendo, só empurrou pro fundo do gol. 2-1, traz o Noroeste pro jogo esse gol, hein, Anderson? Traz o Noroeste pro jogo novamente. O Wagner Ferreira não deu nem tempo de perguntar do segundo gol, já saiu o gol do Norusca, e aí, 2-1, jogo movimentado no segundo tempo. Nem sombra daquele primeiro tempo que nós vimos, né? Onde a Ponte conseguiu aquele gol fazendo 1-0, aquela bola cruzada e o carrinho do Bruno Lopes. Logo a 10 minutos do segundo tempo, o pênalti, que realmente aconteceu, não há o que discutir. Os jogadores do Noroeste tentaram fazer uma pressão em cima do árbitro, mas ele foi ao monitor lá, entrar num acordo, é pênalti, vamos lá, realmente aconteceu. O Bruno Lopes gosta de emoções também, bateu no meio do gol. Se o goleiro não se mexe, poderia ter feito a defesa, mas é o tal negócio, o goleiro arriscou um canto, o Bruno Lopes foi feliz e a Ponte saiu com 2-0. Mas aí, 5 minutos após, aconteceu esse lance aí. Uma jogada lá pela esquerda, hein? Houve o cruzamento, o Nilson subiu, não pegou, e quando a bola ficou pro João Gabriel tirada ali, não conseguiu. Falhou, caiu, e o lateral que acompanhava o jogo, o Pedro Felipe, acabou... Pedro Felipe, aliás, é um atacante, né? Número 7. Acabou quase que no carrinho também, colocando bem no cantinho, sem chance pro goleiro da Ponte. Então, negócio, né? O Noroeste vem pro jogo, depois que dá vantagem da Ponte de 2-0, diminui agora, jogando em casa, a tendência é crescer, e vamos ver agora o aspecto mental da Ponte, né? Se não se desespera com esse gol do Noroeste. A impressão que eu tenho é que o time já sentiu esse gol, hein? Anderson e Wagner Ferreira. Tá aí. Na opinião do Celção, a Ponte tá sentindo o gol. Celção, só anota aí pra gente. Saiu amarelinho na hora do gol ali pro Bruno Lopes, viu? Amarelado também o 77 da Ponte. Falta para a equipe do Noroeste. Vai fazer o levantamento para dentro da grande área, o Dudu Miraíma, de pé na direita. Faz o levantamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, o Michael, a bola passa. Era o Jonathan Paulista, fez o cabeceio, passou muito próximo ao travessão do Pedro Rocha, Celso. Exatamente, Anderson. Bola cruzada, alçada na área, ele subiu de cabeça, a bola foi para a linha de fundo, tiro de meta que o Pedro Rocha vai para cobrança. Tá aí. Dudu vai sair, hein? Vai sair, Dudu? Dudu vai sair, vamos ver quem vai entrar. Alteração na equipe da Ponte Preta daqui a pouquinho. Tá saindo primeiro o Bruno Lopes para a entrada do Danley. É correto, o Celso? Exatamente, Anderson. Vem Danley, número 90 para o jogo, certo? Isso. Correto. E saiu o Dudu, número 8. Vamos ver como é que vai ficar esse meio de campo aí na marcação, né? Uma vez que o Norusca gostou do jogo, né? Fez um gol e tá indo para cima. Quem que entrou no lugar do Dudu, Celso? O número 90, Danley.
Não, isso? ele entrou no lugar do Bruno Lopes. Isso. E agora o Dudu saiu para a entrada de quem? Daqui a pouquinho o Celso Fittipaldi confirma para a gente as alterações da equipe Ponte Pretana. 2 mexidas do técnico Alberto Valentim. A Ponte tomou o gol, deu aquela sentida, ele já resolveu mexer ali, né? Mexer na cozinha para não ter problema do Norusca chegar aí no gol de empate. E vem descendo a equipe do Noroeste novamente. Pedro Felipe, autor do gol, toca na frente com o Thiago Lopes. A marcação em cima dele do Nilson Júnior. Bate no Nilson Júnior, volta pro Thiago Lopes. Lucas Cândido estava esperto na jogada, sai jogando com o Everton Brito, devolve com o Lucas Cândido, toca na frente. O Derlei, primeira participação, devolve a bola com o Everton Brito, faz o lançamento na frente. Quem estava descendo lá é o Maguinho, hein? O Maguinho, ele pegou, fez a falta. Já fez falta no ataque. O Maguinho. Correto? Anderson, repita, por favor. O Maguinho entrou pro jogo, né? Isso, no lugar de quem? Do Dudu. Do Dudu. Então, entrou, ó. Saiu o Bruno Lopes, entrou o Derlei, certo? Isso. Bruno Lopes 77, Derlei 90. Saiu o Dudu e entrou o Maguinho. Maguinho número 2. Exatamente. E a Ponte gosta de correr perigo lá na zaga. O Thiago Lopes já recuperou, toca do ladinho, vem descendo a equipe do Norusca, devolve a bola com o Thiago Lopes pelo lado direito, cruzado, tira o Sérgio Rafael, volta com o Jonathan Paulista, o Derlei vem para ajudar, ele toca do ladinho com o Dudu Miraíma, mais atrás com o Carlinho. Sai jogando errado a equipe Ponte Pretana, hein? Vem descendo o Norusca, bola com o Jonathan Paulista, vira para a direita com o Felipe Rodrigues, mais à frente com o jogador que é o Bruno Lopes, chegando na grande área, vai fazer o gol, bateu e... Inacreditável, Pedro Rocha! Volta a bola, tá insistindo aí na equipe Noroeste, Carlão. Joga mais atrás com o Dudu Miraíma, de perna direita, bateu a bola, bate em cima do jogador Ponte Pretano e vai sair. Escanteio! Em mais um escanteio para a equipe do Noroeste, que tá chegando, fazendo uma blitz na zaga Ponte Pretana agora. Que defesaça do Pedro Rocha, hein? Foi a queima-roupa, né, Anderson? Tinha um zagueiro na frente dele que atrapalhava, que era o Sérgio Rafael, ele fez uma defesaça. Meio que no susto, é verdade, mas pegou. Foi o Thiago Lopes, né? Finalizou, queima-roupa. E o Pedro Rocha é o grande destaque da Ponte. Acabou mandando para escanteio. Foi o terceiro escanteio, o quarto, né? O quarto do Noroeste contra nenhum da Ponte ou um da Ponte, Anderson? Nenhum escanteio da Ponte no jogo. Nenhum. 4-0. 4 do Norusca. Aliás, o Norusca que fez, né? A primeira marcação de escanteio foi nos acréscimos. A Ponte Preta tenta chegar no campo de ataque. Tava lá o jogador Felipe Rodrigues de cabeça, coloca para fora. É lateral para a equipe Ponte Pretana fazer a cobrança. Lá do canhoto, campo de ataque já, hein? A equipe da Ponte Preta, que está na frente do placar, está aí na vice-colocação do seu grupo, grupo D. Tá certo que o Palmeiras joga amanhã, né? Tem o derby contra o Corinthians. Sai jogando no setor defensivo o Sérgio Rafael, vai virando com o Vicente Concha, o chileno de perna direita, faz o lançamento lá na frente, tá buscando a equipe da Ponte Preta com o Maguinho. Ele faz o domínio, tentou fazer o cruzamento. Era pro Derlei, mas ele deixou nos braços do Felipe Alves. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 23 minutinhos desse segundo tempo. Eu ia falar primeiro, hein? Tô querendo mais jogo. O placar está assim, ó. Noroeste, 1, Ponte Preta, 2. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E lá vem nessa equipe do Noroeste, tira de qualquer maneira o Pacheco. Mata no peito do Miraíma, põe no chão, tem do ladinho para jogar o DG, a equipe da Ponte Preta bata no Lucas Cândido, volta a bola, mas tá marcado falta. Falta do Dudu Miraíma em cima do jogador pontepretano, o Luiz Felipe. Tava ajudando ali na zaga o Luiz Felipe. Aliás, ô Celso, se a Ponte tava jogando, você fez a conta que a hora fez o famoso isso? Isso. Não tem Desculpa, Anderson, pode repetir? Não, se tava com 3 laterais, né? Que no caso aí você fez a conta do João Miguel, o Pacheco e o Luiz Felipe, bota mais um aí, o Maguinho também é lateral. Lateral, exatamente. Então acaba com 4 laterais, né?
E a Ponte chamou o Norusca para cima, né, Anderson? A Ponte deixou o Noroeste com esse gol aí do número 7, deixou o Noroeste jogar no jogo. O Noroeste, nesse momento, na minha opinião, é melhor que a Ponte no jogo. E trabalhando a equipe do Norusca, o Dudu Miraíma vai virando lá para o Michael Jesus no lado canhoto, a marcação do Pacheco em cima dele, ele devolve a bola com o jogador que é não era ninguém, porque já perdeu a bola a equipe do Norusca. Vem descendo a equipe da Ponte Preta, tentou fazer o toque de bola, o Everton Brito por Danley, estava ligado o Maicon. Sai jogando o Norusca, Wagner Ferreira. Vamos para Macaca. Pois é, o técnico Roberto Valentim entendeu de tirar o artilheiro do time, né? Olha o Noroeste chegando, não aconteceu nada, é escanteio, vou anotar aqui para ir ganhando tempo. 4 escanteios para o Noroeste agora pela direita, e o Bruno Lopes estava amarelado, né? Como ele é o atacante, pode ser útil para a Ponte no derby, então já foi sacado para a entrada do Danley. E a outra, o Dudu, né? Dudu sempre é ser substituído, porque não mantém uma regularidade. Então entrou o Maguinho, que pode ser útil na defesa, e também é um jogador que joga no meio para frente. Então tá correto o Roberto Valentim fazendo as mudanças no time da Ponte. Olha o escanteio aí, o Anderson. Lá vem descendo, o Celso, tá aí, ó, tem o Adriano, tá no jogo, 51 da equipe do Noroeste. Exatamente. Tá no jogo. Exatamente, Anderson. Vamos só confirmar quem que saiu para a entrada do Adriano, Anderson. Aí é escanteio para a equipe do Norusca. 4 no segundo tempo, 5º no jogo para o Noroeste. Vem bola na área da Macaquinha. Vem bola na área. O goleirão Pedro Rocha tá ali. Conversa com a sua zagueirada. Faz a cobrança para dentro da grande área. Sobe de cabeça o Nilson Júnior. Tira, vai chegando. O Everton Brito caiu na entrada do DG. Tá pedindo falta, tá caído o jogador pontipretano, o banco pontipretano. E vai ter alteração daqui a pouquinho na Macaca, hein? O que você achou aí? Falta? Foi entrada firme em cima do Everton Brito? Ou você tá achando que ele tá valorizando, Celso? Eu achei que deu uma valorizada, né, Anderson? Segue o jogo. Vamos ver aqui quem que vai estar entrando aí no time da Ponte. Ele está chamando lá para alguém para fazer a substituição. Não consegui ver o nome ainda, mas vamos ficar atento aqui. E a equipe do Noroeste trabalhando mais uma vez lado direito com o Dudu Miraíma. Dudu Miraíma pega, faz o lançamento lá pro lado canhoto com o Michael Jesus. Michael Jesus ameaçou fazer o cruzamento, toca do ladinho, bola com o time do Norusca, faz o cruzamento rasteiro. Vicente Concha bate meio esquisito na bola, vai sobrando com o Michael Jesus lá na linha de fundo, na entrada do jogador pontipretano. O Michael Jesus ficou pedindo falta. Foi apenas lateral para a equipe pontipretana, Celso. Anderson, vem pro jogo o Victor Andrade. Vai sair do jogo Everton Brito. E o 19 tem o 19 da Ponte também, 2 substituições. Vamos ver quem é o 19. O 19 da Ponte. 29, né? O Everton Brito. Isso, saiu 29, vem o Gustavo Teles aí também. Da base, o jogador da base para a saída do Everton Brito. Everton Brito. E o Vitor Andrade entrou na saída de quem? Eu não consegui pegar aqui, Anderson. Lucas Cândido. Isso, aí tá. Lucas Cândido, entra Victor Andrade, sai Everton Brito e entra Gustavo Teles. Ok? Perfeito, é isso aí. Celção, eu tava ajeitando as coisas aqui. Por favor. Isso, então saiu. Entrou Victor Andrade e entrou Gustavo Teles. Para a saída do Gustavo, para a entrada do Gustavo Teles, saiu Everton Brito. E para a entrada do Victor Andrade, saiu Lucas Cândido. Então vamos lá, Celção. Só um pouquinho que tem falta para o Noroeste. Daqui a pouco você confirma para mim quem saiu com a numeração e quem entrou com a numeração. Pode ser? Falta para a equipe do Noroeste. Pode ser. Lá do canhoto, vem, bola na área da equipe Ponte Pretana, ameaçou fazer a cobrança, quem bateu foi o Thiago Lopes, tira a zaga da Ponte Preta, vai sobrando com o Dudu Miraíma de cabeça, bateu, vai fazer um golaço, segura firme, Pedro Rocha, olha o Felipe Rodrigues querendo dar uma bicicleta ali na pequena área e ficou sentindo, hein, câimbras para ele, tá ali, mas se pega, ia fazer um golaço, Celção. É isso aí, Anderson. Então, vamos lá. Na mudança na Ponte, saiu o número 31, Vitor Andrade. Esse entrou, né? Esse entrou, desculpa. Entrou Vitor Andrade e saiu o Lucas Cândido, número 25. 31, Vitor Andrade.
sai 25, Lucas Cândido. Saiu Everton Brito, número 29, e entra Gustavo Teles, da base, número 19, Anderson. 19 é Gustavo Teles. É isso? Gustavo Exatamente, Teles. Gustavo Teles. Lucas Cândido. E aí, essas alterações do Alberto Valentim, o Wagner Ferreira? O Everton Brito quase não apareceu no jogo, né? Então, trataram de colocar um menino ali, porque a Ponte correu demais, né? Está se sustentando aí, o Noroeste está ameaçando empatar o jogo. Então a Ponte está correndo muito no preparo físico, que pode até não estar dos piores, mas o time não tem conjunto, não tem treinado junto. Então o Alberto Valentim entendeu de dar um sangue novo, aí meteu o menino. O menino aí, o Gustavo Teles, jogador da Copinha, né? Se eu não estou enganado, para jogar ali e fazer uma fumaça aí, para não deixar o Noroeste tomar totalmente conta do jogo. E colocou o Vitor Andrade, que é um jogador que atua mais na beirada do campo aqui pelo lado esquerdo, que pode dar numa arrancada aí no contra-ataque e fazer mais um gol da Ponte. A Ponte não ficar totalmente na defensiva, esperando o Noroeste fazer o gol de empate, né? Então tá correto o Alberto Valentim, hoje tá indo bem o técnico da Ponte. E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, teve alteração na equipe do Norusca. Vem descendo o Pacheco, faz a inversão de bola, tava buscando dentro da grande área. O jogador pontipretano, João Gabriel, ele deu uma atrapalhadinha ali no Vitor Andrade, Celso. É isso aí, Anderson. Substituição do Norusca. Saiu o número 12, Felipe Rodrigues, entrou o número 21, Blade. Aí vai aquele, né? Blade ou Blade? Blade. Vamos americanizar, Blade. Ô, Wagner Ferreira, a última alteração do técnico Alão. Não deu pro Felipe Rodrigues, né? Tentou a bicicleta, sentiu câimbra, saiu do jogo. Colocou o Blade, que ele é zagueiro, né? Também vai tirar um jogador por outro. E esse Blade é aquele que nós vimos jogar contra o Guarani. Um jogador meia boca também, né? Mas tá aí com o nome de Blade, em memória aquele seriado norte-americano, né? Blade Runner, o Caçador de Androides. É um filme estrelado pelo Harrison Ford. E fez muito sucesso na época, né? O Blade Runner. Talvez tenha o pai do menino lá, resolveu, inspirado nessa série, e deu o nome para ele. E esse Wagner Ferreira conhece tudo e mais um pouco. Lateral para a equipe da Ponte Preta. Vai fazer a cobrança o João Gabriel, lado esquerdo, campo de ataque. Já estamos aí com 32 minutinhos. Toca dentro da grande área, subiu ali o Derlei. A Ponte Preta tenta bater de fora da área. É o Gustavo Teles. Espalma o Felipe Alves. Meio da Ponte no jogo, Celso. Que barato. Tirambaço de Gustavo Teles de pé da direita. O goleiro buscou no cantinho. Escanteio para Ponte. Ponte no ataque tentando ampliar esse jogo, Anderson. Escanteio para a equipe da Macaca. Domingo tem derby, hein? Domingo tem derby. Derby 209, estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Guarani. Amanhã tem jornada esportiva também. Guarani, Água Santa. Vem bola na área da equipe do Norusca. Faz o cruzamento. Sobe a equipe da Ponte Preta. Sobe a zaga também. Mata no peito. Tenta sair jogando ali. O Gustavo Teles vai levando para a linha de fundo. Chega a marcação do Carlão. A bola saiu. O árbitro tá dando... Tiro de meta. Tiro de meta apenas pro Norusca. Olha aqui, nessa correria aqui, ó, tá passando batida, hein? Vamos lá, vamos matar esse tempo aqui em 15 minutos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 1999748665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Sai jogando a equipe do Norusca. Bola com o Adriano pelo lado direito. Tá passando o Blade. Ele puxa para o meio na marcação do Vitor Andrade. Ele tenta fazer ali. O Gustavo Teles já encostou. O Vitor Andrade toca na bola. Recupera o Adriano. Toca com o Jonathan Paulista mais atrás. No círculo central. Vai jogando com o Carlinhos. E chegou ali a marcação do Maguinho. Rouba a bola. A Ponte Preta vem descendo. Bola lançada com o Maguinho lá do lado direito. Campo de ataque. A marcação. Estava marcado impedimento já, né, Celso? Ô, Celso, exatamente, impedimento do Maguinho. Agora, né, Celso? Entendi. Você tá na frente agora aí, né? É verdade, Anderson. Eu tive uma ajuda auxiliar técnica aqui, eu tô um pouquinho na sua frente aí, mas eu vou dar uma segurada no coração. Rapaz, o seu narrador agora ficou em último. Sai jogando só se contenha no gol. Só se contenha no gol, pelo amor de Deus.
A equipe do Norusca trabalhando com o Dudu Miraíma, vira para o lado canhoto, tentou fazer ali a jogada, o Michael Jesus. O Vicente Contia estava sozinho na bola, ele tocou a bola em lateral para a equipe do Norusca, se apavorou um pouquinho o chileno. O DG toca mais atrás, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Sérgio Rafael, sai o Pedro Rocha de soco, saiu, socou, ele socou mais a cabeça do Carlão quase ali, mas recuperou, caiu, segurou firme o goleirão da Ponte Preta, né, Celção? Isso, a bola no alto, ele deu uma pancada nela com as mãos, ela subiu, ele voltou, encaixou e segurou a bola e pôs a bola em jogo novamente, Anderson. Mandar um abraço para Maria Elisa Godoy Piton, olha ela aí, junto com o Ronaldo César Ferreira de Godoy, chegaram junto, tá 2-1 para Macaquinha do Ronaldo. Amanhã tem o Bugrão da Maria Elisa, legal demais ter você sempre junto conosco aqui, hein? A equipe do Norusca tenta sair jogando, o Gustavo Teles roubou a bola. Toca com o Vitor Andrade faz o domínio, tem a marcação em cima dele, do jogador que era o Adriano, mais atrás com o Nilson Júnior. Joga com o Sérgio Rafael, vira na canhotinha, mais o domínio, o Vitor Andrade vem na marcação dele, o Adriano, ele vai levando, vai partindo pro meio, joga lá no lado direito com o Maguinho, ele faz o domínio, a equipe da Ponte Preta vem bola na área, de perna direita, faz o cruzamento, subiu de cabeça! O Danley, mas pegou muito mal na bola o centroavante ponte-pretano, Celso. Faltou dar aquela viradinha de pescoço para jogar a bola para a reta do gol, cabeceou do jeito que veio, jogou para a linha de fundo, o goleiro antecipou, pegou e saiu para o jogo. E lá vem descendo a equipe do Norusca de novo, vem descendo o Blade, ele joga na frente, buscando o jogador ali que era o Thiago Lopes, pegou de direita, pegou mal na bola, sorte da Ponte Preta, porque se pega direitinho, ia ficar difícil pro goleirão Pedro Rocha, hein? De novo a zaga da Ponte marcando bobeira, o Thiago Lopes entrou nas costas do Sérgio Rafael, que pelo jeito sentiu. Acho que não vai dar para continuar, não. E aí arrematou, por sorte da Ponte, a bola foi para a linha de fundo, mas passou próximo da trave do goleiro. Sentiu na hora da jogada, né, o Wagner Ferreira, o Sérgio Rafael sentiu na hora errada, vamos dizer. Se tem uma hora certa... Ele sentiu, deu um migué, né? Porque agora ele já começou a caminhar direitinho. Acho que ele deu um migué, falou, puta, eu falei, ele vai fazer o gol, já vou dar uma mais picada. Eu já tirava já. Ou não, Wagner Ferreira? Nada a acrescentar, né? Realmente ele falhou, perdeu na bola pro Thiago Lopes e ficou atacante do Noroeste à vontade para fazer o gol, ele errou, botou para fora, mas realmente era ele que estava na jogada. Vem descendo a equipe da Ponte Preta com o Vitor Andrade, caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar. Sai jogando o Maicon, zagueirão da equipe do Norusca. Achou o Maicon Jesus lá do lado canhoto, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, a marcação em cima dele é do Luiz Felipe. Ele já toca mais à frente com o DG, tentou fazer a devolução pro Maicon Jesus, chegou na marcação, Pacheco coloca a bola para fora. Lateral para a equipe do Norusca. O Maicon Jesus sai jogando, já bate, tá o DG, fez o domínio, tem do ladinho dele ali o jogador que é o Thiago Lopes, devolve a bola com o DG, chega na marcação, a equipe Ponte Pretana se fecha inteirinho no setor defensivo, bola com o Dudu Miraíma, a equipe do Norusca vem descendo pelo lado canhoto, o Maicon Jesus testou fazer o cruzamento, o Sérgio Rafael tá mancando, o Alberto Valentim tem que tomar providência, não tá dando mais pro Sérgio Rafael. A equipe do Norusca vem mais uma vez para o campo de ataque. Vem descendo com o Dudu Miraíma. 37 minutinhos segundo tempo. Recupera a posse de bola a equipe ponte-pretana. O Vitor Andrade tentou sair jogando. O Blade fez a falta ali no setor defensivo ponte-pretano. Falta e o Sérgio Rafael não dá mais para ele, o Celso. Mas eu não vi ele pedir substituição, Anderson. Então ele tem que pedir a substituição. Em momento algum eu vi ele erguer o braço e fazer aquele gesto de substituição. Vamos ver aí, se ele está tentando vir para o jogo, isso é arriscado, porque uma bola em cima dele aí, ele sentindo, pode falhar e o Norusca pode acabar empatando o jogo. Ô Wagner, a Ponte fez alguma alteração no intervalo de jogo? Não, veio com o mesmo time. E aí já fez as 3 paradas? Porque na correria de marcar aqui, eu fui marcando, mas eu não reparei. Ela já fez as 3 paradas? Tem um problema aí, né, do Sérgio Rafael, que ele pode colocar mais um. Agora, eu não sei se realmente as 3 paradas ele já ultrapassou. Isso eu realmente passou batido. Mas a Ponte tem zagueiro no banco, Celso? Tem zagueiro no banco. Vamos confirmar aqui para ti. Espera só um minutinho aí. O problema é que se fez as 3 paradas já, não tem como fazer mais alteração. A equipe Noroeste trabalhando, bola com o Jonathan Paulista, com o Michael Jesus. Oi, não tem, né?
zagueiro, né? Exatamente, não tem zagueiro não, vai ter que improvisar ou continuar com o Sérgio Rafael. Mas nas minhas contagens aqui, a Ponte fez as 3 paradas, viu, Anderson? Então já era. Se parou 3 vezes, já era. Vem descendo a equipe do Noroeste, Maicon, no círculo central, tenta fazer a inversão de bola, se recupera o Pacheco, faz a enfiada de bola pro Anderlei, chega o capitão Maicon, recua por Felipe Alves. Sai jogando a equipe do Noroeste pelo lado direito, a equipe do Norusca tenta chegar no gol de empate, tá perdendo em casa, tá bonito pra Macaquinha. Adriano joga meio esquisito pro Blade atrás, recupera, sai jogando com o Dudu Miraíma. Dudu Miraíma faz o domínio, a marcação do Vitor Andrade, ele achou na frente o Thiago Lopes, vem na marcação do Gustavo Teles. O Gustavo Lopes caiu, sentiu, o juiz marcou a falta. Falta do Gustavo Teles em cima do 37 da equipe do Norusca, o Celso. Falta marcada no meio. O Anderson, só corrigindo, a Ponte fez 2 paradas e 4 substituições. Só que tem que fazer mais uma, mas não tem zagueiro no banco de reserva, né? Aí é que tá, né? Colocou tudo que é zagueiro para jogar já de início. Agora não tem como fazer alteração. Dudu Miraíma faz a cobrança, coloca a bola para dentro da grande área. Sérgio Rafael de cabeça. Volta pro Jonathan Paulista, bola com DG, fez o break. E a equipe da Ponte Preta, o Danley deu um toque muito forte. Recuperou a posse de bola. O Michael Jesus sai jogando, o Dudu Miraíma já achou do lado direito o Blade, vem a marcação em cima dele do Vitor Andrade, ele toca com o Adriano, vago, marcação do Gustavo Teles, ele leva na linha de fundo, faz o cruzamento, ficou fácil com o Nilson Júnior. Sai jogando a Ponte Preta, faz o lançamento, mas nos pés do Michael. Recupera a posse de bola no Norusca. Dudu Miraíma passa o pé em cima da bola, faz o drible em cima do Gustavo Teles. Já achou mais na frente o Adriano, mais atrás com o Blade. Joga no círculo central com o Carlinhos. Vai virando, da direita para canhota, bola com o Michael Jesus, de perna canhota, faz o cruzamento, o Carlão tentou fazer o domínio, chega a zaga da Ponte Preta, volta com o Jonathan Paulista, vai virando na direita mais uma vez a bola com o Adriano, ele faz o domínio, chega a marcação em cima dele do Vitor Andrade, o árbitro já estava marcando o impedimento. Impedimento, exatamente, impedimento, Anderson. Impedimento bem marcado, bola no campo de defesa para a Macaca sair por. Tá aí, ó, Zé Roberto Miranda, grande Betão, tá junto conosco, estou na área curtindo a Rádio Grego, encostou, é pênalti. Tá aí o Ponte Pretano, Betão. Qual o problema aí? Qual o problema aí? Parece que Nilson Júnior também tá sentindo, hein? Mais um, tem 2 na zaga. Os 2 zagueiros, exatamente. Um na zaga sentindo. E pior é que ele tirou o Lucas Cândido, que poderia fazer essa função, também saiu do jogo. Complicado, né, Wagner Ferreira? São circunstâncias, né, que o técnico não pode prever, né? Estava tranquilo nas suas substituições, né, consciente do que estava fazendo, mas o problema aí com os 2 zagueiros, né? Tem o Sérgio Rafael e tem o Nilson Júnior, aí com problemas. E vamos, faltando aí uns 4 minutos, talvez com um acréscimo aí uns 7 ou 8 minutos, ou segura com eles, ou não tem zagueiro para trocar. E tem um cartão amarelo, não sei para quem aí agora, hein? Vamos ver, vamos conferir. Tá indo o árbitro, deu o cartão amarelo. Vamos ver. Acho que foi pro Pedro Rocha. Pedro Rocha, goleirão da Ponte Preta, amarelado também. O goleirão da Ponte, Pedro Rocha, então. Só confirmando, é ele mesmo, né, Celso? Exatamente. Confere o cartão. Pedro Rocha, amarelado. A equipe da Ponte Preta tenta chegar. Bola com o Vitor Andrade, vai levando, vai bater de fora da área, bateu a bola, passa do lado, canhoto do goleirão Felipe Alves e vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Norusca. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Clube Concórdia, são 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. É lateral para a equipe da Ponte Preta, não tem pressa, o Pacheco vai caminhando na boa para fazer a cobrança. Enquanto isso eu aproveito e falo Rádio Grego, a rádio dos amigos. Igual Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento. Recupera a posse de bola. Bola com o Carlão no círculo central, vira pro Blade. Vem a marcação do Gustavo Teles em cima deles no carrinho. Gustavo Teles. Na realidade, quem chegou ali foi o João Gabriel. Na vontade, o número 20. E saiu mancando também. Jesus do céu. Isso aí tá sentido. Tá sentindo. Esticando a perna ali para alongar. E tá isso aí. Vamos ver se consegue aí manter o resultado até o final, né?
Exatamente. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Faça a sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. Aí, bola no campo defensivo, Ponte Pretano, já tá tudo ok com o João Gabriel, vai fazer a cobrança o Pedro Rocha. 44 minutinhos, segundo tempo de jogo, continua Noroeste 1, Ponte Preta 2, tá na frente a Macaquinha, tenta subir ali o Gustavo Teles, o Luiz Felipe consertou, toca com o Derlei devolve a bola com o Luiz Felipe, a marcação em cima dele, do Blade, Luiz Felipe saiu com bola e tudo. Lateral para a equipe do Norusca, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Atenção você que tem salão de beleza e utiliza aparelhos como secadores de cabelo, chapinhas e máquinas de corte. A Eletrolar tem peças e acessórios e faz a manutenção de todo esse seu equipamento com rapidez e garantia. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado 272, telefone 3231-3299. Anderson, acréscimo de 7 minutos, Anderson. Rapaz do céu, vamos até 52 minutinhos, a equipe do Norusca vem descendo, o Michael Jesus caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar. A Ponte Preta, nesse momento, vai se livrando da bola. Vamos até 52 minutinhos, já passamos dos 45. Sai jogando a equipe do Noroeste mais uma vez, do Miraíma. Recebe a bola no círculo central, recua com o Michael. O capitão da equipe do Norusca ultrapassa a linha que divide o gramado, vai levando para a direitinha com o Blade. O Blade faz o domínio, a equipe da Ponte toda fechada no setor defensivo. Bola com o Dudu Miraíma no círculo central, tentou fazer enfiada de bola, é com o DG. Vai fazendo a finta, a bola fica com o Gustavo Teles. Recua com o jogador, o João Gabriel. Bate na frente para ninguém. Wagner Ferreira, a Ponte Preta, nesse momento, está se livrando literalmente da bola. Não tem o que fazer, né? O Noroeste vem de novo, olha aí. E lá vem a equipe do Norusca. Carlão toca com o Adriano, vai chegar na linha de fundo, lado direito, invadiu a grande área, faz o cruzamento, bateu a bola, passa pelo DG. Não era o DG que estava fechando, não. Era o Thiago Lopes, mas faltou Celso Fittipaldi. Se ele não tivesse cortado a ponta, hoje a unha do pé ali, ele tinha feito o gol nesse momento. O Noroeste teria empatado. Para a sorte da Ponte, a bola não bateu no pé do Pedro Rocha, porque a bola passou pelos meios da perna do Pedro Rocha, muito forte, atravessou a linha do gol, saiu para outra lateral. E, por sorte da Ponte, o Norusca não empatou. Mas por sorte, muita sorte. Tô junto aqui, tá junto comigo aqui no estúdio, Geraldo Pozo, tá junto comigo aqui, tá moendo. O Geraldo, ele não tá cortando, ele tá roendo as unhas, viu, Celso? Eu consigo entender. Jogo difícil para a Ponte já precisa segurar um pouco essa bola lá no ataque, para aliviar um pouco a tensão, né? Para tirar a vontade de jogar do Noroeste, que tá indo para cima, Anderson. 47 minutinhos jogados, segundo tempo de jogo. A Ponte Preta tem um lateral, tá ali o Pacheco para fazer a cobrança, sem pressa nenhuma. A Ponte Preta vai adiantando um pouquinho a linha de marcação. Vitor Andrade faz um movimento para a galera descer um pouquinho. Tá 2-1 para Macaquinha. Ele tentou fazer o arremesso na área, sobe na área não, ali na lateral. Subiu o Michael Jesus, chega o DG, chega o Maicon. Alivia para a zaga, o Sérgio Rafael perdeu a bola, vem descendo a equipe do Norusca, Vicente Concha. E ele armou um contra-ataque, mas fez ali um domínio muito ruim, o João Gabriel, que tá manquitolando também, hein? Tá manquitolando o João Gabriel, tá manquitolando o Sérgio Rafael. Todo mundo aí na defesa, todo mundo meia boca nesse momento. E vem descendo a equipe do Norusca, a bola com o DG, a marcação do Pacheco em cima dele. Ele faz a jogada individual, chega na linha de fundo, Pacheco! Toca a bola com o Gustavo Teles, sai jogando bonito, mas já recuperou, hein? Já recuperou a posse de bola a equipe do Norusca. O Jonathan Paulista enfia ali com o jogador que é o DG, mais no meio de campo, no círculo central, com o Dudu Miraíma. Dudu Miraíma vai virando para a direita com o Blade. 48 minutinhos. Vamos até 52 desse segundo tempo. Lateral para a equipe do Norusca. Tem pressa o Adriano. Já cobrou. Dudu Miraíma. Ele joga mais à frente. O Everton Brito também. Tô sentindo que tá mancando, hein? Bola com o Carlinhos. Vai virando com o Michael Jesus lá na canhota. Tentou fazer o passe. Chega. Na marcação, Vitor Andrade, mas ele jogou, o Pacheco não entendeu, a bola saiu. Lateral para a equipe do Norusca, já bateu o Michael Jesus, toca a bola com o Carlinhos, vai virando com o Dudu Miraíma, ajeitou a bola no círculo central com o Michael, ele vira do círculo central lá para a canhota com o Michael Jesus, matou no peito, Vicente Concha chega, zagueirou, colocou a bola para a lateral, o árbitro agora vai ali conversar com o Michael Jesus. Pensou que ele deu um passinho para frente, ele mandou voltar, marca lá, vai lá atrás, é lá atrás.
Na realidade, quem entregou a bola para ele foi o Gandula, não pode, né? Que ele tem que pegar a bola ali do multibol, daquela suportezinho ali, foi isso que o árbitro falou. E a Ponte Preta agora tem um contra-ataque, vem descendo pelo lado canhoto com o João Gabriel, tem o Vitor Andrade do lado dele, é o Maguinho, deixa de calcanhar, toca com o Vitor Andrade, a equipe da Ponte, quem sabe faz o terceiro para desafogar, vai bater de fora da área, bateu em cima do Maicon, tenta sair jogando o Adriano, brigando ali com o Vitor Andrade, leva melhor o Adriano na jogada, faz a finta, faz a falta o Vitor Andrade. Tava tentando fazer a jogada individual, né, Celso? Exatamente, Anderson. Fez a falta ali na intermediária para evitar o contra-ataque do Noroeste. O Andrade matou a jogada. O Noroeste já bateu e vai pro ataque. Vem pro ataque daqui a pouquinho. Wagner Ferreira vai fazer a sua análise de, por enquanto, 2-1 para Ponte Preta. Opa! O DG agora apanhou literalmente a bola. A sorte da Macaca, o DG apanhou, a bola saiu para a lateral. Bola, quando é redonda, às vezes ela atrapalha, viu, Anderson? Bola redonda. O Wagner Ferreira. E o São Paulo. Finalzinho, hein? São Paulo tá metendo 3-1 no Mirassol, hein? Tá aí, então, Wagner Ferreira, São Paulo 3-1 para a equipe do São Paulo contra a equipe do Mirassol, que até então tá fazendo um campeonato esplêndido a equipe de Mirassol. E a Ponte tem uma lateral para fazer a cobrança. O Luiz Felipe toca com o Pacheco, se livrou mais uma vez na bola. Tá ali o Carlinhos. 50 minutos e meio. Segundo tempo de jogo, a gente tem mais 1 minutinho e meio, hein? Mais 1 minuto e meio para se jogar. Wagner, e aí? O que você acha? Dá para chegar? Daqui a pouquinho você fala que vem o Norusca. Bola com o Adriano. Ele tentou fazer o toque, Vicente Conte alivia. Vai sobrando com o Blade, ele vai deixar a bola sair. E aí, Wagnão? O Noroeste não tem competência para criar uma jogada de maior perigo para a Ponte. Tá aí com posse de bola, aquele chuveirinho tradicional, mas a Ponte muito bem postada na defesa, não está permitindo nada. Então não vejo nada demais, não a Ponte segurar esses minutinhos que restam aí para levar essa vitória importante. Aliás, a segunda vitória consecutiva da Ponte no campeonato, né? Que é o Água Santa e está vencendo hoje o Noroeste. Exatamente, a segunda consecutiva e a terceira vitória da Ponte no campeonato, jogando fora dos seus domínios, né? Fora do Moisés do Lucarelli. 51 minutinhos e meio, mais 30 segundinhos, segundo o árbitro. O senhor Douglas Marques das Flores e a equipe do Norusca tenta chegar pelo lado canhoto. Recupera a posse de bola Ponte. Sai jogando com o Gustavo Teles. Ele faz a jogada individual. Saiu sozinho. Gustavo Teles faz o drible em cima do Dudu Miraíma. Não. Fez a falta em cima do Gustavo Teles quando ergue o braço. Ponto centro do gramado e põe final de jogo em Bauru. Vitória da Macaca. 2 para a Macaca, 2 gols do Bruno Lopes. Para a equipe do Norusca, gol do Pedro Felipe. Mais uma vitória, a Ponte Preta vai com toda a moral, lógico, para o jogo de domingo, Deb. Venceu a equipe do Norusca. A segunda vitória consecutiva, como acabou de falar o Wagner Ferreira. A terceira fora de casa. Faz a festa o torcedor pontepretano, Wagner Ferreira. O futebol apresenta dessas surpresas, né? Porque antes do jogo, pouco provável que a Ponte conseguisse o que conseguiu. O esquema montado pelo Alberto Valentim não era esse, era para segurar o jogo, não tomar gol e tentar uma bola parada, como aconteceu no pênalti, por exemplo, mas num contra-ataque definiu o jogo. E a Ponte fez realmente isso. Então, olha, de parabéns, foi um risco calculado, vamos chamar assim, do Alberto Valentim e de todo o grupo. Os jogadores da Ponte foram valentes, né? Jogadores que você está vendo aí jogar pela primeira vez, deram conta do recado. Então, de parabéns ao time da Ponte, a comissão técnica, o Alberto Valentim, pela... Não vou dizer que ele foi ousado, né? Mas pela coragem de montar esse time, com mais da metade de jogadores que nunca jogaram juntos aí, e conseguiu esse resultado de 2-1, um resultado importantíssimo. Engata a segunda consecutiva no campeonato, né? Já havia vencido o Água Santa por 1-0, venceu hoje o Noroeste por 2-1, já havia vencido na primeira rodada o Novo Horizontino, né? Todos se recordam daquele gol do Maguinho lá em Novo Horizonte. A Ponte então com 3 vitórias fora de casa. E agora vai enfrentar o Clássico Campineiro no próximo domingo.
Eu sempre disse aqui nas nossas jornadas esportivas que a Ponte se dá bem fora porque ela não tem que propor o jogo. Quando joga em casa, encontra dificuldades porque tem que partir para cima, encontra dificuldades em qualquer esquema de jogo do adversário. Então vamos ver como é que fica o comportamento do time no derby do próximo domingo. Tá aí. E a equipe do Norusca? O técnico Alan Al não estreou com o pé direito, como a gente fala, né? Perdeu mais uma equipe do Noroeste. E agora, o Noroeste que não se cuide não, viu? O Norusca, nesse momento... Opa! Tocou aqui. A equipe do Norusca, nesse momento, ele tá na 10ª colocação. Só que eu falo uma coisa, né? O Água Santa joga amanhã e espera a torcida bugrina que não faça pontos aqui em Campinas, né? É o primeiro dentro da zona com 4 pontos, né? Mas apesar que tem um monte atrás dele, né? Tá aí, a Portuguesa já jogou, Red Bull. Sabe qual é o próximo jogo deles? Em Mirassol. Mirassol e Noroeste. Noroeste. Vai morder. Que perdeu hoje, imagine. Exatamente. O Celso, pode falar aí, o Kaique quer pegar a entrevista, é isso? Isso, ele quer saber se ele pode pegar a entrevista e passar para a rádio. Pode, tá falando o Bruno Lopes, é isso? Se conseguir, isso. Por favor, tenta aí. Vamos tentar ouvir o Bruno Lopes. Vamos ver se consegue pegar. Não deu tempo, Anderson, já foi e não deu tempo de gravar. Não deu, tá jóia, mas valeu, Caicão, valeu demais. Mas tá aí, vitória Ponte Pretana, 2 para Ponte, 1 para a equipe do Noroeste, lá no Alfredo de Castilho, na cidade de Bauru. Celso, a TV faz a escolha do melhor em campo para o Bruno Lopes. De fato, né, aproveitamento, né, fez os 2 gols da vitória da Ponte. Mas não ficaria nada mal também se desse pro Pedro Rocha, que jogou muito também. O goleiro da Ponte, exatamente. E eu já vou, então, antes de você começar o seu comentário, Wagner Ferreira, primeiro perguntar ao Celso, tem algum detalhe que você queira colocar aí? O detalhe é que no final do jogo, os jogadores da Ponte saíram extenuados, muito sentindo dores, né? Uma equipe improvisada, né? Vamos dizer bem da verdade, mas saíram bastante extenuados de campo e merecida a vitória, né? A Ponte lutou bastante, com muitas dificuldades, e conseguiu essa vitória de 2-1. E para mim também, cara, eu tô com o Wagner, não era nada difícil dar o melhor em campo para o Pedro Rocha, mas em virtude da vitória, em virtude da importância da vitória. Os 2 gols do Bruno, o voto é para o Bruno Lopes, o meu melhor em campo por parte da Ponte Preta. Tá aí, já adiantou o lado, então, o Celso, deu o voto para o Bruno Lopes por parte da Macaca. E na equipe do Norusca, tem alguém que se destacou aí que merece o craque da Grigo hoje, ô Celso? Eu gostei um pouco, não assim com tanta ênfase, né, com tanta coisa, mas eu gostei um pouco do menino Carlinhos, né, o zagueiro, achei que ele fez uma boa partida. É o número 3, Carlinhos, né? Eu gostei desse jogador aí. Tá aí, então, Carlinhos na equipe do Noroeste e o Bruno Lopes na equipe da Ponte. E aí, Wagner Ferreira, o craque da Grigo pro lado Ponte Pretano, pro lado vitorioso hoje? Não tem como indicar o Bruno Lopes, né? O jogador que mais brilhou no ataque da Ponte. Fez os gols e teve outras participações também nos raríssimos ataques da Ponte. Então, Bruno Lopes, pelo lado da Ponte, é o craque Grigo, e do lado do Noroeste, o Thiago Lopes. Esse é um jogador que criou dificuldade para a Ponte, principalmente no segundo tempo. Deu trabalho para o Pedro Rocha, e no finalzinho agora toma a bola para fora também, quase um gol do Noroeste. Então, para mim, Thiago Lopes, o craque Grigo, pelo lado do Noroeste. Tá aí. Bruno Lopes, lado da Ponte, Thiago Lopes pro lado do Noroeste. E não são parentes. Eu vou perguntar aqui pro Geraldo. Ô, Geraldo, na equipe da Ponte, quem que você gostou hoje, o craque da Grigo, na sua opinião? Bruno Lopes. Deixa eu colocar aqui o microfone, ele não vai aparecer, mas e aí? Bruno Lopes, é isso? Sim, na saída dele até não entendi, porque o matador do jogo não pediu substituição, não tava um cartão, até assustou, mas como deu certo, mas foi ele, sem dúvida. Aí, mais um, então, é unanimidade, né? E na equipe do Norusca, você gostou de alguém que você viu aí? Nem reparei. Tá aí, ó. O Geraldo, grande Geraldo,
tá aqui acompanhando a nossa transmissão junto. Tá contente, hein? Ponte Bretano, Geraldo, tá contente? Quer falar mais aí? É isso que eu gosto, né? Mais gente que fale no microfone, viu, Celção, Vagnão? E vingamos o Alan Al do último derby. Tá aí, ó. Tá contente, né? O Alan Al, que realmente era o treinador do Guarani no último derby. Mas tá aí. Vamos lá, então, Wagner Ferreira. Antes disso, né? Deixa eu colocar só aqui, ó. Não, fica tranquilo. Ele ficou preocupado. Não, aqui tá tranquilo. É torcedor. Ele é torcedor Ponte Bretano, tá contente, tá certo. E deixa eu colocar aqui, então, pro Bruno Lopes, jogador da Ponte Preta, unanimidade, o craque da Grigo hoje, e também, né, vai o Carlinhos e vai também o Thiago Lopes da equipe do Norusca. Para vocês, ó, quer dizer, apito não, né, Anderson? Pô, dá uma palma para ele, aí, ó. Dá palmas para ele. Aí, parabéns, então, principalmente para o Bruno Lopes, que fez os 2 gols nessa vitória Ponte Pretana na partida de hoje. Wagner Ferreira, Noroeste 1, Ponte Preta 2. O microfone é seu para falar desse resumo, né, dessa vitória Ponte Pretana, da equipe do Norusca, da equipe da Ponte, da arbitragem. Fica à vontade, Vagnão. Bom, ninguém esperava essa vitória da Ponte, essa é a grande realidade. Principalmente após o time anunciado aí pelo Roberto Valentim. Agora, terminado o jogo, a análise que você faz, a Ponte mereceu ganhar esse jogo, não tem a menor dúvida. Traçou uma estratégia, levou a estratégia até o final, abriu 2-0, poderia ter feito até mais, e não conseguiu. O Noroeste esbarrou nessa retranca da Ponte, tentou jogar de qualquer maneira, teve maior posse de bola no primeiro tempo, teve escanteio no primeiro tempo, teve um escanteio no primeiro tempo contra nenhum da Ponte, teve 5 finalizações contra uma da Ponte, então tinha tudo no Noroeste para complicar a vida da Ponte. E, no entanto, a Ponte me abre o placar, né, a 46 minutos, naquele lance pela direita, né, do Luiz Felipe, que fez uma jogada em profundidade, fez um cruzamento na diagonal, e o Bruno Lopes, de carrinho, fez o gol da Ponte. Aí veio o segundo tempo, a Ponte não mexeu, o Noroeste veio aí com uma alteração, mas não foi suficiente. Não era o dia do Noroeste, era o dia da Ponte, era o dia do Roberto Valentim, que com o time que montou, ninguém esperava que conseguisse nem empatar na cidade de Bauru. Porque o Noroeste, jogando em casa, realmente costuma complicar. Mas o Noroeste, vejam bem, se você for analisar, não tem nenhuma vitória dentro de casa. Ele empatou ele ganhou uma partida, né, que foi contra o Velo Clube na primeira rodada, depois empatou com o Palmeiras, empatou com o Internacional, empatou com o Botafogo, e as 2 derrotas, né, para Guarani e para Corinthians, e hoje perde para a Ponte. Então a campanha do Noroeste foi caindo, por isso a substituição do treinador, né, mandaram o Paulo Comeli embora, depois de 6 jogos, aí trouxe o Alan Al, não sei se muda muita coisa não, porque o Alan Al também é bem limitado como técnico de futebol. Então estreou com o pé esquerdo, derrota do Noroeste, merecida, a Ponte mereceu por tudo que fez, teve espírito de luta, teve organização, teve algumas falhas individuais, mas isso é normal em função do time montado, que praticamente pode até treinar junto, né, como sparring do titular, mas jogando junto, realmente não havia assim um conjunto necessário para um jogo importante e difícil como esse. No entanto, deu tudo certo. Então, os deuses estavam alinhados a favor da Ponte, o Roberto Valentim sai como herói pela montagem do time que ele fez, e deu certo. Ponte vence por 2-1, não há o que discutir. Vamos falar de arbitragem, não vamos comentar nada que o Noroeste praticou antijogo nenhum, muito pelo contrário. O Noroeste partiu para cima da Ponte, tentou alguma jogada, mas esbarrou na defesa da Ponte e não conseguiu nenhuma jogada realmente de perigo. Embora a gente tenha notado aqui alguns lances, né, do goleiro da Ponte, do Pedro Rocha, principalmente no primeiro tempo, uma defesa cara a cara, ali o Carlão, aquela furada de bola que sobrou, e ele acabou fazendo uma grande defesa. Uma bola de falta do meio da rua, ele fez uma outra boa defesa. No segundo tempo aqui, eu notei também uma participação do Thiago Lopes, que o Pedro Rocha fez a defesa. Então, olha, se eu dividisse o prêmio aqui de melhor em campo entre o Pedro Rocha e o Bruno Lopes, não seria nenhum exagero. Mas, né, como quem definiu o jogo foi o Bruno Lopes, ele levou o título de craque Grigo nessa vitória da Ponte 2-1 em cima do Noroeste. Uma vitória que dá moral para o time, vejam só. A Ponte é vice-líder do Grupo D.
O São Bernardo tem 15, a Ponte tem 12. Primeiro objetivo alcançado. E com sobras, né? Porque dificilmente a Ponte vai deixar de pontuar daqui para frente. Então, permanência garantida no Paulistão do ano que vem. Assume a vice-liderança do grupo, tá certo que o Palmeiras joga amanhã, mas não joga contra qualquer um, né? É o clássico contra o Corinthians. E o Velo Clube que praticamente está fora do baile, né? Com 4 pontos, nenhuma chance. Então a Ponte volta a brigar, sim, volta a brigar. Vamos que o Palmeiras deu uma titubeada, que o próprio São Bernardo não pontue mais. Olha a Ponte aí chegando para tentar a classificação. Então, o derby ganha áreas aí de grande clássico. Clássico já é, o clássico do futebol de Campinas. Mas ganha, sim, áreas de decisão, né? Já pensou se a Ponte consegue um resultado positivo no derby? Vai a 15 pontos, empata com o São Bernardo. Então, realmente, fica a expectativa aí de que o torcedor da Ponte se faça presente, jogo de uma torcida única, e que realmente a Ponte vibre aí no próximo clássico contra o Guarani. Clássico é clássico, não vamos dizer que tem favorito. A Ponte joga em casa, vai ter de volta a maioria dos seus titulares, e, portanto, vai ser realmente um jogo complicado. Mas isso é um assunto para a gente comentar depois, na sequência, porque amanhã ainda tem jogo do Guarani, e nós estaremos presentes lá no Brinco, Guarani e Água Santa. O Guarani também, naquela de poupa, não poupa, tem jogador machucado, tem jogador aí com problema de indisciplina, sabe? Vamos lá, amanhã a gente trata desse assunto, já que hoje o foco é Ponte Preta. A arbitragem normal do seu Douglas Marques das Flores, né? Ele é jovem ainda, tem 39 anos, é um agente esportivo na cidade de Rancharia. Rancharia fica a 500 quilômetros da capital, no oeste paulista. Amorim. Exatamente, terra do Valdemir Amorim. E os bandeiras também, né? O Ricardo Pavanelli Lanuto, 44 anos, é um microempresário. Ele tem uma firma de arquitetura e construção em São Paulo. E o outro assistente é o Henrique Perinelli Oliveira. É o mais jovem, hein? Ele tem 25 anos. Ele é de Santa Bárbara do Oeste, aqui, que vizinho nosso aqui. Ele acaba de subir, né, para o quadro de árbitros da federação, porque a federação tem um programa de revelar jovens árbitros, chama-se Jovens Árbitros. E ele está bem enquadrado numa classificação aqui de uma ajuda de custo que ele tem na federação, além da taxa de apitar o jogo, né? Então vai apitar o jogo, tem uma taxa, fora as diárias. Ele ganha ainda R$ 2.600 por mês, né, a título de incentivo para permanecer apenas na arbitragem. Ele ainda tem plano de saúde, tem plano odontológico e aulas de inglês e espanhol. Então esse menino, acho que vai longe da arbitragem, o Henrique Perinelli Oliveira, 25 anos, nosso vizinho aqui de Santa Bárbara, lá ele é personal training. Então o rapaz tem tudo aí para prosseguir na carreira dentro do esporte como assistente, quem sabe como árbitro também. Então, voltando ao jogo, a Ponte fez 1-0 com o Bruno Lopes, assistência do Luiz Felipe, fez 2-0 no pênalti também, Bruno Lopes, marcando o segundo gol, e o Noroeste descontou com o Pedro Felipe. Aí sim, aí ficou um pouco, né, uma pulguinha atrás da orelha, porque houve um cruzamento da esquerda para o miolo da área, e o Nilson Júnior subiu e não pegou nada. Aí o João Gabriel, que estava no lance também, ficou naquela, pegou de surpresa, não conseguiu fazer a intervenção, e o Pedro Felipe mandou para a rede 2-1. Aí temia-se, né, por um descontrole mental dos jogadores da Ponte, um desequilíbrio emocional. Mas nada disso aconteceu. O técnico foi mexendo, trocou gente nova no time, sangue novo, o time não se abalou e conseguiu segurar o resultado até o final do jogo. Uma vitória que eu digo aqui, sem mérito nenhum, sem dúvida nenhuma, meritória. A Ponte mereceu a vitória, não há o que contestar. Os próprios jogadores do Noroeste saíram cabisbaixos, entendendo que não era a noite deles, era sim a noite de Alberto Valentim e noite da Ponte Preta. Anderson, eu recebi da assessoria de imprensa aí, Anderson, a coletiva, eu passei para o amigo aí no grupo, não sei se o amigo quer tentar colocar. Está me ouvindo, Anderson? Estão escutando alguma coisa? E o público lá em Bauru foi entre 6 e 7 mil torcedores, ok? A pergunta é o seguinte, vou colocar aqui, tentar colocar a coletiva, pelo menos o áudio, ver se vocês escutam. Está escutando ou não? Não. Eu não estou ouvindo. Não, então não está indo. Então vamos tentar fazer o seguinte,
Vamos tentar colocar a coletiva aqui. Vamos tentar compartilhar a telinha aqui da transmissão dessa coletiva do técnico Alberto Valentim. Vamos lá, vamos ver se sai o som também, né? De perder alguns jogadores. Nós decidimos poupar alguns jogadores, segurá-los lá, nem com a viagem, para nós virmos aqui com um time mais fresco, com menos minutagem, e eu me senti muito tranquilo em relação a isso, porque treinando, se empenhando, um grupo muito fechado. Eu falei no último jogo que foi uma vitória do grupo, não foi uma vitória do time. Está sendo uma campanha do grupo, não do time. Então, por isso que nós optamos por esses jogadores que vieram. Com essa formação diferente, obviamente você vai tirar muitas observações dessa partida. Dá para dizer que você ganhou muitas opções com esse resultado e com esse desempenho da Ponte? O que eu falo para vocês, eu tenho sempre pedido a eles, para nós transferirmos os nossos treinos para os nossos jogos. Com muita sinceridade para vocês, não foi uma surpresa, porque eles estão treinando para jogar, e são jogadores, muitos deles, que terminaram muitos jogos para nós. Eu já falei para vocês, é importantíssimo quem inicia, mas quem termina é importante igual, ou até mais, porque você sustenta um resultado, você faz um resultado muito de segundo tempo. Então, muitos deles já vinham jogando, mas não entrando. Fernando César, da Rádio Central, pergunta qual o peso dessa vitória com o time alternativa, a garantia de permanência já para o ano que vem, e agora se a Ponte vai brigar com o Palmeiras e São Bernardo pela vaga. Uma outra coisa que a gente tem falado muito e tem feito no nosso dia a dia é pensar agora única e exclusivamente em descansar os atletas, recuperarmos bem. Já pedi a eles ali, fui falando com o Leonardo, nosso preparador físico, para que fortaleça muito esse lado de recuperação dele, de alimentação, de fazermos bem e nos prepararmos para o jogo domingo. Então essa aí é jogo a jogo, nós estamos tratando cada jogo como uma final. Antônio Lupe, da Rádio CBN Campinas, pergunta para você, pelo que o DM te passou, você já está otimista a contar com os jogadores que estão no DM para o derby? Nós vamos ter uma conversa amanhã já, né, na nossa reapresentação, analisamos com calma, nós teremos mais 3 dias de treino antes do domingo, isso vai servir também para que a gente, espero eu, que nós tenhamos aí todos os jogadores à disposição. O Vladimir Catarino, da Rádio Bandeirantes, pergunta, ele destaca a garra, a disposição do time de hoje, e se você espera isso também no derby com o time que foi escolhido para domingo. Tem que ser sempre assim, em casa, fora de casa, e tem que ser assim no próximo jogo também. Não podemos, tem que virar um DNA nosso de verdade, e está sendo feito isso, independente se o jogo é fora ou dentro. Então, é um comportamento que vale, esse comportamento de muita quantidade, de entrega, de sacrifício, isso aí que eles estão fazendo no nosso dia a dia. Obrigado, boa noite. Aí, a coletiva do técnico Alberto Valentim. Você é sensacional. Olha, eu tô algum som ainda aí, viu, galera? E aí, pronto, era meu mesmo. E aí, vou começar com você, Wagner, e o Celso também. O que vocês acharam aí dessa coletiva do técnico Alberto Valentim? Só antes, mandar um abraço aqui para Ana Dolenque, grande Ana Dolenque. Sabe quem é essa? Essa daí é minha mãe. Amo a senhora também. Gostou da nossa transmissão, hein? Valeu demais. O Geraldo tá parabenizando a nossa transmissão também. O Alceu Júnior também. Mais uma bela transmissão da equipe da Rádio Gringo. Parabéns. Parabéns para vocês, hein? Para vocês mesmo, que são os amigos que dão essa força para nossa web Rádio Gringo. Valeu demais. E aí, Wagner, depois Celso Fittipaldi. Primeiro, parabenizar, né, a produção aí para colocar a entrevista, coisa acho que muita rádio grande não colocou no ar ainda. E nós já mandamos para o ar a coletiva do
do Roberto Valentim. Evidentemente que com os repórteres em off, né, transmitindo a pergunta para o assessor de imprensa e o assessor transferindo para o técnico da Ponte. Respondeu todas as perguntas e enalteceu o grupo, né, enalteceu o espírito de luta, enalteceu o preparo físico, inclusive pedindo para o próprio preparador físico da Ponte, Leonardo, se não me engano, para, né, em termos de nutrição e tal, de preparação física, ele quer esse time nos cascos para a sequência do campeonato. Vai ter todo o elenco na mão, segundo ele disse, para o derby campineiro, com Elvis, né, jogadores que saíram machucados hoje aí, não sei se ele vai contar com Sérgio Rafael, Nilson Júnior, acho que não, né, porque metade do time ficou em Campinas, o time titular quase que inteiro ficou em Campinas, então ele vai ter uma dor de cabeça, né, tranquila, tem mais opções para montar o melhor time da Ponte para o Clássico Campineiro. Então, parabéns, né, para o Alberto Valentim. Nós não esperávamos que ele fosse ter sucesso com essa formação que ele mandou para Bauru hoje. No entanto, botou fé no elenco, fez as trocas necessárias, meteu o menino no time, já sabe que pode contar com esse Teles aí, um bom menino. Esse outro menino que entrou aí, o Gustavo Teles, e outro que ele botou no time. Ele colocou o Maguinho, o Gustavo Teles, o Vitor Andrade e o Derlei. O único da base que entrou foi o Gustavo Teles. Assim, afinal, eu gostei muito da participação dele, viu? 19 anos de idade. Então, aí ele vai conhecendo também, né? Ele aproveitou, inclusive, esse jogo aí para saber que pode contar com não só com 11 jogadores, mas com um grande elenco. Quer dizer, um grande não é tão volumoso assim, numeroso, né? Mas tem qualidade. Se ele deixou o time titular em casa, foi que o time reserva ganhou o jogo, então ele tem a opção do time titular, né? Vai fazer as suas escolhas, e também as opções de banco com esse time que jogou hoje aí, quanto vai muito forte para o Clássico contra o Guarani. Celso? Anderson, só para destacar, né, que o que me chamou muita atenção é que não é só nessa entrevista, mas em outras entrevistas do professor Alberto Valentim, ele foca muito no grupo. Ele foca muito naquela questão de trazer o grupo junto, sem vaidade, sem dizer o eu, né, é nós, o grupo. Então, ele fechou. O que me passa é que ele trabalhou para trazer o grupo com ele e fechar com o grupo. Então, todos estão imbuídos numa mesma ou no mesmo objetivo. Então, isso ficou muito claro para mim, não só na partida de hoje, como nas outras entrevistas. Isso é muito importante, porque, haja vista, a gente começou a falar sobre o jogo hoje, a gente entendeu que ia ser um circo dos horrores. E no começo foi realmente, né? A Ponte levou um sufoco, o Pedrão começou a fazer algumas defesas, mas depois o time foi se encaixando, o time foi se preparando, entendeu o objetivo e a proposta de jogo que o treinador pediu, e isso demonstra que realmente ele está com o grupo na mão. Então, isso é muito importante para uma sequência de um trabalho, seja ele na série do Campeonato Paulista, inclusive também na Série C. Então, ele está trabalhando esse grupo. Um destaque que eu gostei muito, que eu entendo que os treinadores têm que fazer, e ele fez hoje, um pouco timidamente, sim, porque eu achei até que o Pedrinho poderia ter sido aproveitado, entrado um pouco. Ele trouxe o Gustavo Teles, um menino de 19 anos, né, que teve seu início, né, aqui no Majestoso em 2024, no começo do ano passado, né. Ele teve passagem já por Bahia, né, já teve passagem por Rondonense e Atlético Goianiense. Então, ele atuou em 4 partidas na Copinha e colaborou com 2 assistências. Esses são os números que trouxeram o menino Gustavo Teles a compor o banco hoje e a entrar na partida, e eu entendo que ele se apresentou muito bem, eu entendo que ele teve um aproveitamento legal, e eu destaco, o meu destaque é para aquilo que o Alberto Valentim vem falando, ele está querendo o grupo, ele está unindo o grupo, e a princípio, né, agora com 12 pontos, risco de rebaixamento 0, não tem mais um risco de rebaixamento, vai para um jogo importantíssimo, um jogo onde a gente tem várias histórias, temos vários jogadores que se consagraram, outros que nem tanto, outros que caíram no ostracismo por conta do
do derby, um jogo que tem muita importância, sim, para o torcedor, mas eu tenho certeza que para as diretorias e para quem comanda o clube, o derby ele é fundamental, né? Não é mais importante que os outros 3 pontos, mas é importante muito sim pela rivalidade que cerca esse jogo, por tudo que cerca o derby campineiro. Então, gostei da entrevista do Roberto Valentim no quesito trazer o grupo, ter o grupo na mão, vamos usar assim. E ele demonstrou que ele está com o grupo na mão, a Ponte já sem risco de abaixamento, vai para o derby com a cabeça um pouco mais tranquila, um pouco mais de tranquilidade para trabalhar nesse jogo. Grande Zé Henrique Lopes está parabenizando aqui a transmissão, desejando uma ótima noite a todos, uma ótima noite para você também, bom demais ter vocês, hein? Roberto César Santos, Bruno Lopes foi o melhor em campo, exatamente, o Roberto, que legal ter você aqui, foi eleito o craque da Grigo, jogou, né, o atleta que faz os 2 gols da vitória, fica difícil de não dar para ele, né, o melhor homem em campo, mas valeu demais a participação de vocês, hein? Time A ou B para vencer domingo. É bom os 2 times jogarem com o time A, né? Tanto Ponte contra o Guarani, como o Guarani. Mas clássico é assim, né? Tem que ser, de preferência, os 2 com a força que tiver, né? Para ser aquele jogo disputado, aquele jogo que o derby merece ser, né? Um jogo de clássico mesmo, um jogo de rivalidade dentro de campo, mas que seja um jogo muito bonito de se assistir, né? E que saia bastante gols para a gente vibrar, né? A gente comemorar, os torcedores comemorando o Bugrino fora do campo. Infelizmente não podemos ter as 2 torcidas no estádio, né? Mas que seja um jogo muito disputado. Celso Fittipaldi, quero agradecer demais a sua participação em mais essa jornada esportiva. Domingo estaremos lá, em time completo da Rádio Grigo. Até, se tiver, vai ter até suplente, viu? No domingo lá da Rádio Grigo. Mas valeu demais, Celção. Vitória da Ponte. Mais uma jornada se encerrando e mais uma participação sua. Sensacional. Anderson, eu quero agradecer, né? A gente teve vários problemas técnicos, né? Tem um rapaz aqui que prometeu que não via, mas veio, o Delay. O Delay acabou aparecendo aqui, falou para mim que não ia vir e acabou vindo o Delay. O Delay veio aqui e me atrapalhou. E não é o Vanderlei. Não, é o Delay. É o Delay, só. O rapaz veio e me atrapalhou. Depois eu consegui dar uma ajustada com a ajuda do Kaique, o Kaique acabou chegando do trabalho, me deu uma ajustada. Eu quero agradecer, né, por mais essa participação, dizer que é sempre um prazer estar narrando, estar trabalhando com você, com o Wagner fera demais, né? O presidente Wagner Ferreira, né? E dizer para vocês que foi muito feliz. Nós fizemos tudo para sair muito bem, e acredito que nós demos conta do recado. Agradecer demais a ele, né, ao Senhor, que sem ele nada somos. Dizer para vocês que com Deus nós viemos, e com Deus nós estamos encerrando esse trabalho. Um forte abraço a vocês. Até domingo no Majestoso, se Deus quiser. Celso Fittipaldi, o Purga. Tá aí, esse Celso Fittipaldi, Wagner Ferreira. Agradecer demais a sua participação hoje. E amanhã tem mais. Antes do Vagnão se despedir aqui, ó, passar os resultados, né, do Campeonato Paulista. Jogos de ontem, Velo Clube 2, Portuguesa 2, Inter de Limeira 1, Red Bull Bragantino 1. Jogos de hoje, já encerrados. A nossa jornada esportiva, transmitimos Noroeste 1, Ponte Preta 2. E o São Paulo, olha aí, ó. Alguns torcedores do Guarani acharam ruim, né, de perder de 4-1 para a equipe do Palmeiras no domingo. Tudo bem que foi dentro de casa, mas lembrando que hoje, né, o Palmeiras é Série A, é um time super campeão, e o Guarani hoje é Série C. Foi 4-1 para o Palmeiras. Lá no Morumbi hoje, 2 times de Série A. 4-1 para o São Paulo. 4 para o São Paulo, 1 para o Mirassol. Então tá aí, ó. Nesse momento, Santos 0, Botafogo 0, 22 minutos e meio do primeiro tempo, Neymar no banco. Neymar, por enquanto, não estreou ainda nessa volta ao Santos. Wagner Ferreira, lembrando que amanhã, então, vamos terminar a rodada, né? Amanhã tem São Bernardo e Novo Horizontino. Para Ponte Preta, seria bom demais uma vitória do Novo Horizontino, apesar que o São Bernardo vai continuar onde está, na liderança ainda. Guarani e Água Santa, jornada esportiva da Grigo, a partir das 19 horas, a bola rola às 19h30, no Brinco de Ouro.
Estará também Wagner Ferreira, se Deus quiser, Lemão Zanqueta, e acabei de credenciar o Luiz Henrique Zanqueta. Vou até conversar com ele para ver se ele quer. Iria o Beto Bassan, o Beto não vai conseguir ir, então já fiz o credenciamento, do Luiz Henrique. Não sei se vai dar certo, mas está credenciado. E, finalizando essa 7ª rodada, Palmeiras e Corinthians, o derby paulistano, né? O derby aí de 2 timaços do futebol, vamos dizer, por que não mundial, né? Palmeiras e Corinthians. Tá aí, essa é a 7ª rodada. Próximos jogos da Ponte e do Noroeste. A Ponte, se der o Corinthians, né? Fica bom para a Ponte, que ela se mantém na vice-liderança do campeonato, do grupo D, né? Próximo jogo da Ponte, como já comentamos, o derby número 209, às 16 horas no domingo. Ponte Preta e Guarani. E a equipe do Noroeste, se pensa que tá fácil, não tá fácil pro Noroeste, não. Não conseguiu os pontos em casa, agora vai ter que tentar buscar lá em Mirassol, né? No sábado, às 16 horas. Mirassol e Noroeste. Mirassol que vem mordido, hein? Depois dessa goleada sofrida para a equipe do São Paulo. Wagner Ferreira, valeu demais essa sua participação hoje e amanhã, se Deus quiser, estaremos novamente em mais uma jornada esportiva da Grigo. Pois é, Anderson, e depois do derby, a Ponte tem também o Mirassol, né? Vai jogar lá em Mirassol. Aí sim, aí, vamos ver como é. Vamos ver aí, ó. A cobra vai fumar. Dois times de... o Mirassol, né? Um time de patamar um pouco acima, mas a Ponte está se mostrando muito eficiente fora de casa. E eu não tenho um número aqui, mas me parece que a Ponte é a defesa menos vazada do campeonato. Se não me engano, tomou 4 gols apenas. E o Alberto Valentim vai se especializando, né? Está levando o time a 12 pontos com um ataque pouco eficiente, mas com uma defesa que está dando conta do recado. Então é essa a campanha da Ponte nesse Campeonato Paulista. Estaremos juntos então amanhã, lá do Brinco, com Guarani e Água Santa. Um abraço, Anderson, um abraço ao Celso Fittipaldi, ao Geraldo, né, que teve a sua participação aí com você no estúdio, e a todos que nos acompanharam em mais essa transmissão esportiva. Grande abraço e até amanhã. Wagner Ferreira. Tá aí, esse Wagner Ferreira, só confirmando, viu, Wagner? Realmente, a Ponte é a defesa menos vazada, 4 gols apenas sofreu no campeonato. O Palmeiras tem 5 gols sofridos, é o que vem depois da Ponte. Então a Ponte realmente é a defesa menos vazada nesse Paulistão 2025 por enquanto. A Ponte, nesse momento, ocupa a 5ª colocação da classificação geral. O Noroeste, na 10ª colocação. Temos jogos ainda a serem, né, jogados nessa 7ª rodada. Agora, para a gente finalizar a nossa jornada esportiva da Grigo, nessa 7ª rodada, eu não posso deixar de falar dela, né? Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É a ficha técnica desse jogo, 7ª rodada do Paulistão 2025, partida que começou às 19 horas e 30 minutinhos, lá no Alfredo de Castilho, na cidade de Bauru. Noroeste 1, Ponte Preta 2. A equipe do estreante técnico Alan Al jogou com Felipe Alves, Carlinhos, Luizão, Maicon, Felipe Rodrigues, Maicon Jesus. Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes, Pedro Felipe e Carlão. Entraram na equipe do Norusca o DG, o Renan Araújo, o Blade, o Jonathan Paulista e também o Adriano. Anotou o gol da equipe do Norusca o Pedro Felipe, aos 15 minutos do segundo tempo. Amarelados na equipe do Noroeste, o Jonathan Paulista e também o Renan Araújo. A equipe do técnico Alberto Valentim, a equipe vencedora da noite, jogou com Pedro Rocha, Nilson Júnior, Vicente Concha, Sérgio Rafael, João Gabriel, Pacheco Dudu, Luiz Felipe, Lucas Cândido, Everton Brito e Bruno Lopes. Entraram na equipe da Ponte Preta o Maguinho, o Gustavo Teles, o Vitor Andrade e também o Danley. Anotou, porque foi ele, né? Ele que fez os 2 gols da Macaquinha na noite de hoje, o Bruno Lopes, aos 46 do primeiro tempo, numa cobrança, não uma cobrança de penalidade, nada, numa jogada bonita do Luiz Felipe, um cruzamento rasteiro, e ele, no carrinho, colocou a bola para dentro do gol do goleirão Felipe Alves. E aí sim, no segundo tempo, aos 10 minutos de penalidade, ele bateu no meio do gol, fez o segundo gol. 2 gols do Bruno Lopes.
da Ponte Preta. Amarelados na ponte, o Pedro Rocha e também o próprio Bruno Lopes. Apitou essa partida o Douglas Marques das Flores, assistente número 1, Ricardo Pavanelli Lanuto, assistente número 2, o Henrique Perinelli Oliveira, quarto árbitro foi o Emílio Henrique Cauan Dalden, e o VAR, o Wilbert Estevam da Silva. Não temos nem renda, nem público desta partida. Essa foi a ficha técnica do jogo, vitória 2-1 para Macaquinha. Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Legal, galera, vamos finalizando então essa jornada esportiva, lembrando que amanhã, a partir das 19 horas, deixa eu só confirmar aqui direitinho, né, para não falar, mas é a partir das 19 horas, o jogo é às 19h30, então às 19 horas, jornada esportiva da Grigo, direto do Brinco de Ouro, Guarani e Água Santa. O Água Santa aqui também teve o seu técnico demitido. Quem assume? Um velho conhecido aqui de Campinas, hein? Pintado. Pintado é o novo técnico do Água Santa, provavelmente já estará no banco amanhã para comandar a equipe do Água Santa contra a equipe do Guarani. Então, amanhã, jornada esportiva da Grigo. E vem o derby, hein? Derby domingo, derby 209. Você estará junto conosco nessa transmissão, com certeza, participando, mandando a sua mensagem. Prêmio? Vai ter prêmio sim da Rádio Grigo. Só você participar que você vai estar concorrendo. Galera, fiquem com Deus. Uma ótima final aí, né? De quarta-feira. Amanhã já é pré-sexta. Então, bora lá. E amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Até mais. Rádio Grigo, a rádio dos amigos.